Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProShape Podcast, o primeiro episódio de 2025. Já aproveitar aqui e agradecer ao pessoal da Send Media, aqui no novo estúdio que a gente tá, né, Maurício? Novo estúdio bem legal aqui do pessoal da Send Media, o Marcelo aí, o Gustavo e o Sidney. Agradecer aí os três. Tem mais gente envolvida aí, mas agradecer esse pessoal, que o estúdio ficou bem bacana. E hoje, para começar o nosso primeiro episódio aqui de 2025, a gente está com um convidado muito especial. Ele tem uma história aqui, até com o nome do nosso podcast, né? Que o nome, ele vai explicar aí qual a relação dele com o nome do podcast. E eu já vou aproveitar e passar para o Maurício. Antes de eu passar para o Maurício, pedir para você clicar no gostei para ajudar a gente a divulgar esse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? E agora eu passo para o Maurício para ele apresentar o nosso convidado de hoje. Bom, pessoal, para nós hoje é um dia muito especial, porque tem tudo a ver com o nosso canal, tem tudo a ver com a minha história, com a nossa história dentro do fisiculturismo, né? Só relembrando aqui, o ProShape foi criado, esse canal, lembrando que a gente aprendeu muito sobre resultado extremo, com união com grandes nomes que hoje estão em evidência. E esses caras, a gente tem a oportunidade hoje de estar se revendo aqui, e cada um contar para onde foi cada um. Então começamos ali, passamos por ali, cada um foi para onde, como é que está atuando hoje, né? E a gente vê que a grande maioria hoje são grandes profissionais dentro do fisiculturismo. Esse de hoje, especialmente, eu achei que nunca fosse acontecer esse dia, por isso eu estou aqui não acreditando que está acontecendo isso, porque é uma pessoa que subiu muito dentro do esporte, dentro do seu nome, e eu achei que ele não fosse ter um tempinho pra gente, mas ele foi muito solícito, né? A gente convidou imediatamente, eu tô chegando agora dos Estados Unidos, amanhã já tô aí com vocês. Eu falei, porra, será que esse mesmo? Vamos ver, né? Ele tá aqui, insistiu e veio aqui. Bom, a gente traz esse conhecimento de fisiculturismo, onde todos passaram por uma escola, alavancaram, foram longe, e a gente traz hoje essa mesma base, trazendo agora saúde. A preocupação nossa lá, naquela época, era resultado extremo e a gente conseguiu mostrar isso. Cada um na sua área ali, dentro do fisiculturismo, na sua jornada, mostrou resultado extremo, todos os profissionais. Hoje, nós estamos trazendo também a saúde. Tá, e como conseguir isso, mas agora com a saúde, né? E o Rubão, coach Rubens Gomes, amigão, parceiro, faz parte da história minha, faz parte da história da ProShape, ele vivenciou o começo da ProShape, eu acompanhei bem o início dele, a entrada dele no esporte, bem magrinho, da capoeira. Eu falo que uma das características dele, desde o começo, eu já via isso nele, né? É uma capacidade de liderança. O Rubens sempre foi líder, né? Ou seja, na capoeira ele era o líder, quando foi começar a treinar, já montou a turma dele lá, já era líder naquilo que ele fazia, montou a sua equipe, né? E da sua equipe, sempre onde ele ia, sempre, nunca sozinho, sempre como equipe e sempre ele como líder. Foi assim que eu sempre vi ele, né? Além de muito inteligente, estudioso, pratica, faz, mostra, não só fala, mas mostra, ele também sempre foi um líder e é até hoje, né? E a gente poder, depois de uma longa história, faz acho que 10, 15 anos que eu não ouvi, a gente se encontrar novamente e começar a trilhar junto, para mim isso é um dia hoje marcante e muito especial. Bom, tá aqui o Rubens Gomes, eu vou deixar ele contar a história dele pra gente. Bom, primeiro, muito obrigado, obrigado pelo convite. Você é muito modesto, por quê? Porque você pula a parte da história que eu não estaria aqui se não fosse por você. Nossa. Porque a primeira academia que eu pisei de musculação foi a ProShape, né? Foi onde eu comecei a musculação, foi onde eu me apaixonei pela musculação, muito porque você criou o ambiente perfeito para que as pessoas de qualquer nicho social, de qualquer parte da família entrassem num lugar e se sentissem bem. Sua academia sempre foi marcada por isso, né? Muito respeito, muita colaboração, muito companheirismo, né? E muito ensinamento. Então eu entrei lá porque na época eu era um capoeirista que estava muito magro e precisava ficar um pouquinho mais forte para aguentar as pancadas, certo, né? E mal sabia a capoeira que eu ia me apaixonar pela modalidade que eu estava conhecendo ali, né? Porque eu vi uma pluralidade ali que eu não vi em outras modalidades, né? Eu vi na sala de musculação lá na ProShape gordinho, magrinho, velho, novo, homem, mulher, casais, solteiros, né? Crianças. Eu vi todo mundo treinando lá. E aquilo me impressionou de um jeito que eu parei para pensar que, poxa, tem alguma coisa especial nessa modalidade aqui. Né? Porque eu não vejo tanta gente diferente num mesmo lugar, na mesma hora, podendo fazer a mesma coisa.
Então esse alto nível de personalização, né, esse alto nível de customização, essa heterogeneicidade que a gente encontra na musculação, a gente não encontra em outras modalidades. E aí, não só pela prática, mas também pela oportunidade que você me deu, Maurício, né, em estagiar ali, eu estava começando a educação física, né, um ano depois eu comecei a educação física, e você logo me ofereceu a oportunidade de aprender com você ali. E não foi um estágio como que a gente vê hoje, né? Que, tudo bem, pode vir estagiar aí, você tá de tal a tal hora. Não, você parava nos finais de semana, você dava aula pra gente, né? Eu levava meu caderninho, ficava anotando, você desenhava grupo muscular. Você sabe, né, Célio? Sim. Estilo Maurício Marques, né? Então a gente sentava ali por horas e você falava, vem à noite que você vai ver eu montar treino, você pode fazer perguntas. Então isso tudo impregnou muito na minha forma de aprender, né? A base, né? Eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu tô se eu tivesse começado em outra academia. Sequer eu trabalharia com musculação. Né? Então o fato de eu amar tanto essa modalidade e nunca ter feito outra coisa da minha vida profissional, eu devo a você, cara. Certo. Não, e eu quero que você leve isso em consideração quando você me apresentar a partir de agora. Eu você falo, fala, ele é meu pupilo, fui eu que fiz esse cara, entendeu? E eu sei que eu colaborei para onde ele está hoje. Né? Você precisa saber disso. Eu falo assim que é nós, porque não adiantaria fazer tudo isso por amor, como você hoje faz da mesma maneira por amor, se não tiver uma troca. Né? Então, aquilo que a gente ia lá ensinava, eles aprendiam, vinham trazer pergunta, e depois de um tempo, eu tenho até a Carol Martins aqui para citar, entre muitos de vocês lá, que depois de um tempo vocês iam para me ensinar. Até então vocês aprendiam embora, daqui a pouco vocês voltavam. Pô, Maurício, eu aprendi um negócio assim, diferente. Você depois se inteirou bastante com a FEPAM, Eugênio, aí você começou a trazer conhecimento. Até um tanto eu fui aprendendo, ensinando, eles foram andando. Dali para frente, eu ia andando, mas eles também, cada um no seu interesse pela musculação. E essa troca depois, pô, Maurício, eu aprendi um negócio bacana lá e tal. Nos campeonatos a gente via, você sempre levou atleta para ver o que você acha desse atleta e tal. Exatamente. Ou apresentava alguma coisa que viu de diferente e tal. Então, essa parceria. Você era o termômetro, né, pra gente. Porque eu estava começando a preparar atletas, você já era o maior atleta do Vale do Paraíba, já tinha sido campeão ibero-americano, brasileiro, já tinha sido o melhor do país. Então, nada mais justo, né? Eu estava começando a preparar alguém, e eu lembro que na época meu conhecimento era muito limitado, mas muito limitado. Né? Se eu contar aqui, o pessoal dá até risada. Eu fazia off-season da Dora, uma mulher, fazendo ela tomar um saco de malto a cada 2 dias. Ela usava malto de quisuco, cara. Diluía na colher malto de quisuco, um balde de macarrão com ovo, e tomando maltodextrina de suco no lugar da Coca Zero. Conta pra gente do encontro com a Dora, né? Que foi marcante também na sua vida. Eu acompanhei esse encontro, mas conta pra gente aí. Conheci a Dora numa academia de Pindamonhangaba, né? Onde eu trabalhava para você, na ProShape, que já estava na Independência nessa altura do campeonato, e trabalhava numa academia em Pindamonhangaba, né? Que era no professor da faculdade, professor Valdemar Boeri. Certo. E lá trabalhava exatamente porque eu era conhecido na faculdade como o cara da maromba. Certo. Né? Por quê? Porque eu trabalhava com o Mauricião. Sim. Então, com 6 meses de faculdade, no primeiro ano, eu já montava treino para a maioria dos caras da minha sala. Certo. Porque todo mundo olhava e falava assim, porra, você trabalha pro Mauricião? Eu falei, pro trabalho, monta meu treino. Falei assim, você sabe que eu trabalho para ele, eu não sou ele, né? Mas tudo bem. E tava ali, dando meus primeiros passos, né? Tentando ajudar o pessoal. E fui trabalhar lá em Pindamonhangaba por essa razão, né? E aí a Dora já era conhecida como a rata da academia, a menina mais dedicada, puxava mais peso, gostava de treinar. E ela desde o começo começou a pegar treino comigo. Uma relação só profissional. Legal, né? Bacana. Foi passando o tempo, teve um campeonato em 2002, do qual você foi campeão, em Pindamonhangaba. Sim, lembro lá. E naquele campeonato, a Dora assistiu a competição. Eu quero isso. E falou assim, eu quero fazer isso. Eu falei, não é pra você. Chegou. Não é pra você. Não é pra você. Porque naquela época a Dora era uma mulher comum, né? Morava sozinha, não tinha rigor alimentar, vivia de miojo e pão de queijo, gostava de sair à noite, uma pessoa comum. A Dora comia miojo, hein, gente? O pessoal fala mal de mim quando eu receito miojo, receitava, né? Receitava. E aí eu falei, cara, não é pra você. Porque eu não tinha experiência com atletas, em primeiro lugar, e segundo que o que eu via, eu assistia, Mauricião, Robson, o pessoal tudo se preparando ali dentro, eu falei assim, os caras são focados, meu irmão. Os caras estão ali, ó, em cima, na dieta, no treino duro. O treino duro não é problema para ela, mas a dieta vai ser um problema. E aí ela olhou para mim e falou assim, escuta só, Célio. Ela falou assim, se você não for me ajudar, eu vou procurar alguém que vai me ajudar. Porque eu vou fazer. Olha a determinação. Aí quando eu percebi esse nível de determinação, eu falei assim, cara, acho que melhor eu não duvidar dela. Perfeito. Vou ajudar ela. E aí fui me inteirar, né? Fui pedir ajuda pro Maurício. Ela foi a primeira, então, que você preparou? Primeira atleta? Primeira. Que bacana, Romão. A primeira atleta que eu pus no palco, a primeira preparação que eu fiz de um atleta, né, até o final.
Eu acompanhei a primeira competição dela. Sim, tudo balizado pelo Maurício. Eu ficava levando ela lá rotineiramente. Mas então foi da vontade dela que você entrou nesse mundo de preparar atleta, então? Foi. Eu já amava isso, eu já gostava, eu já ficava assistindo eles se prepararem, né? Já tinha ido em algumas competições, poucas, mas eu nunca tinha tido a possibilidade de eu gerenciar a preparação de ninguém. Eu amava treinar, era parceiro de treino do Paulinho, treinava com o Robson às vezes, então eu ficava ali mordendo informação, cara. Eu queria aprender, né? E era professor da academia. E aí, ela foi a primeira pessoa que eu pude fazer um trabalho mesmo concreto. Para palco, né? Para palco. E ali começamos, e foram 2 anos, né? Foi em 2003 a gente começou a preparação. Em 2005 ela estreou no Paulista de Novos. Terminou em 3º lugar. Já entrou bem. Ficou super feliz com a colocação. A gente ficou com gana de melhorar, e o primeiro ano foram 6 competições. Ela não ganhou nenhum título. Mas toda vez que ela subiu um pouco melhor. Isso. Foi subindo melhor. Evoluindo. Né? E cada vez eu ia lá, Maurício, e aí, o que você acha? Faz isso. Tenta isso. Sim. Faz aqui agora. Precisa de massa aqui. Não, tem que secar mais agora. Certo. Entendeu? Então a gente foi balizando por isso. Certo. E ela bem rigorosa, assim, a alimentação. Super. A Dora... Hoje ela tem um diagnóstico de TDAH, né? Se bem que isso aí virou meio que febre, todo mundo tem, né? O cara faz um vídeo na internet e acha que tem TDAH. Mas ela é diagnosticada mesmo. Então, a característica dela é de hiperfoco. Sim. Ela normalmente, quando ela descobre algo em que ela tem algum tipo de prazer, que ela gosta, ela embarca naquilo, e isso já se mostrou quando ela era jovem. O fisiculturismo virou o projeto de vida dela. Sim. Ela não errava. Foi uma atleta que realmente chegou onde chegou porque se esforçou muito. Cubão. Não era a melhor genética, não tinha o melhor treinador, não tinha dinheiro para investir, mas a gente não gostava de perder. Certo. Sim. E ela tinha muito foco. Entendeu? Então isso levou ela para onde ela conseguiu chegar. Foi o que eu falei, seu espírito de liderança, né? Você é um cara que é líder, você domina alguma coisa, você se põe na cabeça, vamos fazer. Ela é uma pessoa que obedece, é parceira. Sim. Vou fazer, faz isso, eu faço isso, né? Ela foi sempre treinada por você do começo ao fim. Sim. E qual foi o auge dela? Onde ela chegou no fisiculturismo? O auge dela foi o Mr. Universo. Apesar dela ter virado pro da IFBB também, né? Posteriormente, da Pro League. Mas o auge dela, na minha opinião, foi os 2 títulos de Miss Universo dela, porque isso marcou uma era da Dora Rodrigues no esporte do Brasil. Que se fosse hoje em dia, a gente, sei lá, né, guardadas as proporções, ela seria tipo uma Franciele Matos. Uma mulher que não perdia. Tudo bem que a Fran perdeu agora para a Isa e tal. Mas a Dora foi por 4, 5 anos no Brasil a melhor figure do Brasil. A melhor. Sim. Ninguém ganhava da Dora aqui, em território nacional, né? Mas a determinação dela eu acompanhei. Eu vi uma vez você treinando ela, vi ela treinando, a gente via que ela entrava na academia para comer o que mais ou menos. Sim. Entrava e eu acompanhei algumas vezes, eu vi ela treinando, eu falei, cara, isso aí vai embora. Vai embora. A base é essa aí, né? E aí os 2 títulos de Miss Universo, acho que deram uma credencial para ela, pra gente sonhar em mudar de país, né? Olha, a mudança já começou foi por alguma coisa a levar para isso. Porque a gente olhava e agora, o que a gente faz, né? Qual o próximo passo? O próximo passo era tentar alguma coisa na Pro League. Perfeito. Na época a gente vivia uma disputa, né? Uma guerra aqui dentro do Brasil entre NABA e IFBB, amadora. As federações não eram parceiras, né? Certo. Elas tinham restrições, principalmente pelo lado da IFBB. Então a gente não via um futuro para a Dora na IFBB Brasil. Olha. Não existia Muscle Contest aqui ainda, né? Não existia NPC. Era um período mais difícil da gente transitar. E aí eu falei assim, se a gente for competir fora do país. Ela já tinha ganho a carteira profissional dela da WFF, e a gente viu nisso a possibilidade dela ir competir um Mr. Universo profissional da WFF nos Estados Unidos, e a gente já ficar por lá e tentar o visto de habilidades extraordinárias por ela ser atleta. Deixa eu aproveitar uma pergunta que eu sempre tive dúvida. Inclusive eu estou orientando o Glauco aqui da Shed Fit hoje. Ele chegou no auge ali do físico dele, eu falei, Glaucão, vamos buscar aí um Mr. Universo, Mundial, tá com tudo pronto para isso, né? E a minha pergunta é isso, qualquer campeonato mundial é chamado Mr. Universo ou não? É só de uma ou outra federação? Não, o título de Mr. Universo. O Mr. Universo, aquele lendário ganho pelo Arnold Schwarzenegger, ele é da National Amateur Bodybuilding Association, da NABA. Federação que você foi campeão várias vezes. Eu falei ao contrário para ele. Esse título ele é da NABA. Ele é o maior título amador do planeta. Perfeito. Né? Perfeito. É como se ele fosse o Mr. Olímpia dos amadores. Perfeito. Eu falei ao contrário para ele. Eu estava assistindo Pumping Iron esses dias. Às vezes eu fico assistindo Rambo, Pumping Iron e tal. Eu gosto. Comando para Matar. E lá um atleta falava que o Mr. Universo era da IFBB, naquele filme já. Então, porque a IFBB tem um Mr. Universo também. Eles têm o Universe lá. Que é um campeonato nacional, não é um campeonato internacional. Então, se eu quero ter um título de Mr. Universo, que era a minha ambição era Luiz Otávio, Mr. Universo, eu queria chegar onde ele chegou, sim. Lógico, o perto seria o meu foco, né? Mas aí me falaram, não, mas Mr. Universo
Na época me falaram que era IFBB, por isso que eu tô te perguntando. Então, o Mr. Universo lendário, que o Arnold Schwarzenegger ganhou lá atrás, quando ele chegou da Áustria na Europa, foi o da NABA. E, inclusive, eu tive a oportunidade de ficar amigo e a gente teve uma relação muito grande, né, quase de família, com o Brian e a Hazel, o Brian Robinson, que foi o cara que hospedou o Arnold Schwarzenegger quando ele chegou na Europa. Na Europa não, no Reino Unido, né? Ele saiu da Áustria e foi para o Reino Unido, foi para a Inglaterra. Quando ele chegou, ele morou na casa do Brian Robinson e da Hazel, que eram os presidentes da NABA UK, da NABA United Kingdom. Interessante, Rubão. E eles apadrinharam a Dora, eles amam a Dora. Assim. Poxa. E a gente teve a oportunidade de ficar na casa deles, né, em 2009, e em 2011 eles ficaram na minha casa por 15 dias. Que maravilhoso. Aqui no Brasil. Que maravilhoso. Então a gente tem uma relação muito boa, morro de saudade deles, já estão bem velhinhos. Então o título hoje da Dora Máximo é o Mr. Universo. Sim. Tá. E o Mr. Universo hoje então é NABA. NABA. Se eu falar pro Glaucão lá buscar um campeonato hoje para ser Mr. Universo, NABA. NABA. Muito eu bacana. até acho que assim, hoje em dia, pelo tamanho da NPC da Pro League, né, a Dora conquistou a carteira profissional dela posteriormente, né? Porque depois que a gente foi para os Estados Unidos, aí ela teve um breve ato na carreira dela, ficou 1 ano e meio, parada mais ou menos. E aí ela voltou às competições. Quando ela voltou, ela teve que competir no amador de novo, obviamente, estava recomeçando numa federação. Aí ela foi para as 3 shows, ganhou 11 títulos em 3 shows. Não perdeu nenhum título que ela foi disputar. Esse título do Mr. Universo dela, ela conquistou quando vocês estavam no Brasil ou já quando estavam lá? Não, no Brasil. Aqui. Foi em 2009 e depois 2014. Aí nós nos mudamos em 2016. Certo. Ela foi vice-campeã profissional do Mr. Universo lá, da WFF, outro Mr. Universo. Certo. E aí em 2018 voltou a competir pela Pro League, pela NPC norte-americana. Certo. Já como uma residente americana. Que maravilhoso. Rubão, voltando para sua história particular, eu quero saber assim, o que o Rubão viu, que só você viu, suas experiências, até seus medos, suas frustrações ou seus expectativas, né, de sair do Brasil, chegar aqui onde chegou e, cara, agora vamos entrar lá na terra do bodybuilding, né, que, segundo eu acredito, tudo pra gente vender lá, né? Com certeza. Mas em que nível você já estava aqui? Já tinha a sua equipe de atletas? Em que nível, onde você chegou aqui para então recomeçar uma nova carreira, uma nova porta para lá? Como é que foi esse final daqui e começo para lá na sua vivência? Cara, eu tinha tudo para não ir. Eu estava vivendo meu melhor momento aqui, né? Eu abri meu consultório em 2012, ali no Jardim das Nações, e a gente teve uma ascensão muito boa, né? Com a graça de Deus, a gente teve muitos clientes procurando a gente e tal. E eu montei a maior equipe de fisiculturismo do Brasil. Sem dúvida. A gente era o maior time do Brasil, assim, com alguma folga, sem em dúvida. número e títulos, né? Sem dúvida. E aí a gente estava vivendo um momento maravilhoso, cara. Eu tinha um bom emprego, morava num bom lugar, estava tudo estável, tinha clientes. E a Dora veio com essa coisa de não, vamos embora, acho que a gente pode mais, acho que a gente pode mais. Ela deu ideia ainda. Foi. E eu, como um homem sábio, aprendi a respeitar as decisões da minha mulher. Né? Toda vez que ela tem alguma coisa assim, dá certo. Perfeito. E aí a gente decidiu ir, cara. Quando foi em 2016, a gente vendeu as coisas que a gente tinha aqui, o pouco patrimônio que a gente tinha acumulado, a gente vendeu, juntou uma graninha e foi. E já sabendo da possibilidade. Aí ficou a overall, né? Aí ela ficou aberta mais quase 1 ano. Tá. O meu fisiologista continuou ali, então o cliente continuava vindo, se avaliando ali e passando comigo remotamente. Perfeito. Aí a distância, no caso. A distância. Só que na época, como não era tão popular, obviamente eu comecei a ter uma queda muito grande no número de alunos. Os clientes estavam acostumados a chegar lá e falar comigo. Era Rubão, lógico. E tal. E aí começou a ficar uma relação talvez um pouco fria para a maioria deles. Eles começaram a ter contato com outros bons profissionais que tinham aqui na cidade, que podiam dar sequência no trabalho com eles. E aí foi tendo realmente uma queda. Foi o que me motivou a ir pro digital. Porque eu pensei assim, bom, agora eu tô num lugar em que ninguém me conhece, não falo inglês perfeitamente ainda, não sou um norte-americano, mas eu tenho alguma bagagem dentro do esporte. Perfeito. Talvez se eu for pra internet, e a internet criar um espaço para mim, eu posso poder vender o meu serviço remotamente, vender o meu serviço digital. Ô Rubens, mas me motivou a ir pra internet. Essa motivação sua, você já seguia alguns caras ali da internet? Você tinha como base, eu vou seguir mais ou menos essa linha. O que te motivou realmente a, vou gravar o primeiro vídeo? Ou você já gravava alguma coisa, só que não postava, sei lá? Não gravava nada, sério. Não gravava nada. Eu era meio que hater disso, cara.
né? Sim. Era um babacão. É o blogueirinho, chamava os caras de Isso, blogueirinho. eu achava que era uma brincadeira que eles estavam fazendo ali. É. Eu não conseguia entender a dimensão do que eles estavam fazendo. Isso daí é a época do Scarpelli, não é? Sim, sim. Né? Eu via a galera que estava criando conteúdo lá e eu já admirava o Leandro Twin. Sim. Eu já assistia o Twin e eu me informava com o Twin. Então o Twin já era uma fonte de aprendizado para mim. Não que os outros não fossem, mas o Twin era um cara que eu já... Pô, esse cara dá para eu entrar aqui e realmente absorver a informação dele. Gostava dele. Sim. Gosta hoje, né? Meu grande amigo. Mas o resto eu ficava assim, mano, esse cara tá fazendo uma abobrinha, cara. O cara tá ensinando tudo errado. Um que tinha sério também era o Will Detilli, já tinha, né? Sim, já fazia um Acho bom que já trabalho, tinha, né? sim. Mas eu conhecia pouco, Célio, eu não consumia a internet, Sim. tá? Eu só olhava mais ou menos ali e prejulgava pra caramba. Eu tava redondamente enganado, né? Eu era um tiozão falando mal dos caras. E olha que interessante. Em 2014, a Bina Book, que foi minha atleta, beijão pra Bina, que ela com certeza vai vir aqui, ela me acompanha pra caramba. A Bina chegou pra mim um dia, em 2014, me deu uma câmera e falou assim, cara, grava vídeos pro YouTube. Eu falei, Bina, olha pra minha cara. Dela, Rubens, grava vídeos pro YouTube. Você é um bom orador, você se comunica bem, você é um bom professor, já dá cursos no Brasil inteiro, faz isso na internet. Aí eu falei, tá bom. Mas na cabeça eu não ia fazer, né? E aí um dia, com ela mesma, eu falei assim, esses caras aí, só fica fazendo desserviço na internet, fica ensinando coisa errada, né? Tipo, aí vai um adolescente lá, vê o cara fazendo isso, se injetando, fazendo as coisas aí, e em vez de ajudar, tá atrapalhando. Ele falou assim, faz melhor que ele. Perfeito. Eu, como é que é? Ele falou assim, olha a posição que você tá assumindo. Você sabe, tem conhecimento, pode ensinar, mas não faz por quê? Ele pelo menos tá tendo a iniciativa de ligar a câmera da Play e gravar. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Faz melhor que ele. Sim. Aquilo foi Ao invés um de tapa na minha criticar cara. simplesmente. Entendeu? Eu falei assim, pô, eu tô virando um cara que eu odeio. Um crítico. Porque eu podia estar fazendo melhor, não tô. Sim. Tô virando um julgador, né? Isso ficou na minha cabeça. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei assim, tá na hora de eu começar de alguma forma. Mas eu não tinha quem me desse dicas, nada, e eu comecei um canal pra empresa. Falei, vou divulgar o overall, né? Mas os vídeos eram péssimos, cara. Você sozinho fazendo tudo, nesse começo? Não. Quando eu cheguei lá, eu fui contratado por uma TV de brasileiros, mais americana, para apresentar um programa de fitness lá. Eu e a Dora. E a gente apresentou esse programa numa TV lá que chamava Canal Brasil. Eu lembro disso, hein? Canal Brasil. Eu lembro. E aí eu conheci gente lá que eram produtores, né, audiovisuais e tal, e um deles abraçou a causa comigo. E era um excelente produtor. Mas não entendia nada de YouTube, só de TV. Sim. Então a gente se juntou para fazer um péssimo serviço. Sim. Sabe? Ele era um cara super capacitado, mas que não sabia o que estava fazendo. Sim. Eu era um cara que sabia me comunicar, mas também não sabia o que estava fazendo. E a gente criava vídeos péssimos, cara. Então não crescia, não dava nada certo. Aí eu conheci youtubers mesmo, né? Me conectei com o Caio Botura no primeiro momento. No intervalo de quanto tempo que você conheceu? Desde anos. o começo, depois de 2 anos você conheceu os caras. Quando eu cheguei lá em 2016, eu já quis começar a ir pra internet, porque eu vi que, cara, eu ia me faltar dinheiro. Sim. Né? Eu tinha uma vida confortável no Brasil e agora eu estava nos Estados Unidos, meus clientes já estavam baixando. Sim. E presencial. eu precisava dar um jeito, né? Aí eu fui pra internet e em 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer o Caio Botura, que já era um criador de conteúdos na internet, já era um bom youtuber, e conheci ele por acaso, cara. Vi um dia um post dele no Instagram, mandei uma mensagem, falei, pô, seu trabalho é super legal, cara. Ele falou assim, cara, eu tô em Orlando. Falei, vamos jantar? Vamos. Ele tinha ido pedir a Holly, a esposa dele, a atual esposa dele, em casamento. Sim. Aí nos encontramos, jantamos, fizemos uma amizade. Isso era novembro de 2016. Novembro de 2017. Aí ele falou assim, em janeiro de 2018 eu vou passar um mês com um grupo de youtubers que são grandes aí em Orlando. Eles me convidaram. Você me dá treino? Falei, claro, sem problema. Ele era fisiculturista profissional natural. Sim. Ele só mexia com naturais. Eu lembro dessa época Isso, aí. Sim, tinha livro, inclusive tem livros nesse segmento, é best-seller, Sim, de venda legal. isso. E aí eu falei, ótimo, cara. Só que eu não tinha ideia da dimensão desses meninos. John Vlogs, Afren, Portuga, Educoff, o que tinha menos seguidor tinha 1 milhão, naquela época. Tinha menos seguidores. Sim. Entendeu? Que era o John Vlogs, que hoje tem, sei lá, dezenas de milhões, né? Então eu falei assim, tá, tudo bem, eu não tinha interesse nisso, né? Eu queria dar os treinos pro Botura. E aí eu fui apresentado para esses influenciadores, eles gostaram de mim, porque eles viram em mim uma figura meio que de pai, assim, um cara que dava conselho, né? E comecei a dar treino para todos eles.
E aí eles foram me modelando, porque daí eu tava no dia a dia com os caras e os caras estavam com a câmera na mão aqui, ó. Entendeu? O tempo todo, né? Tudo vira conteúdo. Você tropeçou, o cara tá te filmando e, já posta e fala, como assim, velho? Sabe? Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, o John Vlogs ligou pra mim um dia e falou assim, o que você tá fazendo, coach? Eu falei, eu tô fazendo nada. Vamos trollar os meninos comigo? Oi. Falei assim, vamos. Aí ele saiu, foi no mercado, parou com o celular assim e começou a calcular o preço do papel higiênico. Aí eu falei, o que você tá fazendo, John? Ele falou assim, eu tô vendo se vale a pena a trollagem. Eu falei, como assim vale a pena? Não, porque o que eu vou gastar, eu tenho que ter certeza que eu vou ter de retorno no vídeo. Olha a mentalidade do cara. Sim. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, sério, ó, eu vou gastar aqui, sei lá, tantos pacotes de rolo de papel higiênico, vou gastar uns $40. Esse vídeo com certeza vai me dar uns $200, porque ele vai bater tantos mil views em tantas horas. Sim. Então ele vai me dar uns $200, vale a pena investir nesse vídeo. O que ele fez? Ele comprou um monte de rolo de papel higiênico e tacou na porta da mansão pra trollar os caras como se os inscritos tivessem descoberto onde eles moravam. Era esse o vídeo. Olha, rapaz, olha. Entendeu? Um negócio, pra nós, imbecil. Sim, mas ele conhecia tanto o nicho dele que ele sabia o que ia atiçar a audiência dele. E assim é até hoje, né? O John Vlogs é um... Sim, Poxa, é um cara né, que dispensa comentários. Hoje ele tá com Neymar, Ronaldo Fenômeno. Tudo pensado, né? Antes de fazer o conteúdo, né? Tudo pensado, entendeu? Aquilo foi me despertando, porque o meu interesse de entrar nas redes sociais foi exatamente para trabalhar lá. Eu não queria ficar famoso. Sim. Eu queria ter sucesso. Sim. Entendeu? E eu queria, obviamente, continuar fazendo o que eu amava, que era ensinar musculação. Sim. E eu vi na rede social uma forma disso. Mas daí eu já comecei a virar minha cabeça para esse tipo de situação, em que, eu tenho que planejar meus passos, eu tenho que fazer vídeos bons, assertivos, entendeu? Então foi quando eu comecei a estratificar melhor meus conteúdos. Aí eles me modelaram. Eles olharam meu canal um dia e falaram assim, tá tudo errado. Você tá gravando... Eu quero esse cara aqui, ó, que senta na minha frente e troca ideia como um amigo no vídeo. E não um professor. Sim. Entendeu? Sentaram comigo ali, eu lembro certinho, a gente sentou na sala do meu apartamento lá na época, tava o Afra e o John Vlogs. Aí eu falei assim, por que meu canal não tá crescendo, cara? Aí ele falou, põe um vídeo. Aí deu play, os caras já olharam pra cara do outro e falaram assim, mano, pode parar. Primeiro, por que o nome tá Overall Team? Eu falei, porque é o nome da minha empresa. Ele falou assim, cara, ninguém quer seguir uma empresa. Eles querem seguir você. Uau. Põe seu nome aí na frente. Segundo, cara, é mó gostoso ouvir você falar, eles falaram. A gente senta aqui, dá vontade de eu perguntar as coisas, pra você me explicar. Porque eu consigo entender, você explica fácil. Aí você liga o vídeo e você fala difícil. Por quê? Porque eu estava acostumado a dar aula no Brasil. Entendi. Eu ia dar aula na Unip, ia dar aula para a FEPAM, ia dar cursos de arbitragem, tudo. Então eu usava por mais bem-humorado que eu tentasse ser, eu usava uma linguagem um pouco mais formal, mais técnica. Ser mais polido, né? E aí ali no vídeo eu ficava mais travado ainda. Sim. Aí você fala assim, cara, para com isso, velho. Se solta e faz o vídeo fácil. Porque o que eu não entendia na época? Muito provavelmente quem vai consumir o seu conteúdo não é o cara que você quer impressionar. A gente tem essa mania. Quando a gente vai, por exemplo, se comunicar, a gente fica pensando assim, isso dá uma informação errada e aquele cara que eu admiro, aquele professor, aquele outro profissional, olhar e ver que eu errei alguma informação. Mas esse cara não vai ver seu vídeo. E se ele for ver, provavelmente ele vai ver para te criticar. Então ele vai ficar pescando essa situação todo momento. Quem vai ver seu vídeo é alguém que quer aprender. Certo. É um aluno. É um cara iniciante, é um cara que está começando, é um cara que precisa, ele tem sede do conhecimento. Então, quando você começa a entregar para ele de um jeito assim, cara, o que eu sei eu tô te passando. Certo. De forma honesta. E eu posso estar errado. E não tem problema. Sim. Se eu tiver errado, eu vou mudar de ideia e vou te falar, cara, eu errei nessa informação. Estamos sempre aprendendo. E é assim, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, um nível mínimo de arrogância, de medo da gente errar perante grandes profissionais, impede a gente de criar um conteúdo. Sabe? Sim. Uma coisa que eu sempre repito para as pessoas é, quantas vezes na sua vida você ensinou supino? Sim. Quase todo dia. Sim. Quase todo dia tinha um cliente novo e falava, Maurição, o que é supino? É isso aqui, ó. Você deita aqui, segura a barra aqui, tira a barra, desce a altura do seu peito e tal. Você vai progredindo carga aos poucos. E nunca você foi impedido de ensinar um indivíduo novo. Por que na internet você tem que dar aquela masterclass super... Não, cara. Ensina a perder gordura do jeito fácil. Ensina como que é um treininho de hipertrofia. Qual a zona de repetição que ele tem que ficar, sabe? Qual que é o volume que ele tem que usar. Então a gente não cria por esses bloqueios. E aí, meu irmão, quando eles contaram isso pra mim, eu falei, agora eu vou deitar. Agora vou ser eu, né? Agora eu vou ser eu, vou ensinar coisas simples, coisa básica. E agora eu tô vivendo esse momento de novo. Sim. Porque a gente vai se perdendo na criação de conteúdo, o tempo muda, e eu percebi que tá na hora de eu voltar para esse patamar. Eu sou o professor de musculação que está na internet.
Então eu vou ensinar musculação na internet. Eu vou pra academia, vou dar treino filmado, para explicar por que o cara tá fazendo, por que ele tá pegando daquele jeito, por que ele tá puxando nessa altura, entendeu? Eu vou explicar qual o volume de treino que o cara tem que usar, por que esse exercício pode ser melhor do que esse, quem não pode fazer esse exercício, quem pode. Sim. Coisas simples, Sim. coisas que a sala de musculação te exigiria naturalmente, entendeu? Sim. Naturalmente então a internet tem que ser igual. Mais natural possível. Porque tem gente querendo absorver, tem gente querendo assistir. E você acha que... Qual que você acha que é o maior erro, assim, do cara? Um atleta, por exemplo, que tem potencial, o cara às vezes é campeão já e não consegue se vender na internet. Assim. Você teria alguma dica para um cara desse? É que o atleta, cara, ele tem que primeiro se posicionar sobre o que ele quer ser de fato, né? Se o cara só quer ser atleta, ele vai inevitavelmente depender dos momentos em que ele tá pronto para competir, para ele gerar um hype. Entendeu? Porque ele precisa da comoção social. Né? Então o que acaba acontecendo é que o atleta não explora o que vem depois. Quantos anos você vai ser atleta? 15, 20, 30? No máximo? Com muita sorte? Né? E depois? Então eu usaria a imagem de atleta para ir construindo algo. Mesmo que você não ame a modalidade para trabalhar com ela, usa o holofote que você está tendo para direcionar esse foco para o que você faz como labor. Por exemplo, eu tenho exemplo de atletas que não são do segmento, mas que são empresários de outro ramo. São investidores, por exemplo, de comida fitness. Entendeu? Sim. São investidores de rede de academia. O cara não dá aula, mas ele divulga a rede de academia dele. Então ele está transferindo parte da audiência dele para um business mesmo. Porque quando a hora dele passar como atleta, ele está criando um patrimônio, um ativo, alguma coisa do tipo, entendeu? Sim. Então você tem que aproveitar a sua exposição para você transferir a sua audiência monetizando ela. Né? Se você gosta da área, aí melhor ainda. Porque essa exposição pode gerar cliente para sua consultoria, para seus produtos digitais, para livros, entendeu? Para seminários que você vai dar, para workshops, para presença VIP, entendeu? Eu costumo dizer que o que movimenta hoje, né, faz você realmente ter relevância, é criar movimentos, criar comunidades. Sim. Você não precisa ter milhões de seguidores. Você precisa de gente que acredite e confie em você. O Maurício tem uma grande capacidade de fazer isso. Sim. Grandiosíssima capacidade de fazer isso. Fala manso, é calmo, explica muito bem, é muito querido, as pessoas gostam de ouvir ele falar. Sim, fala num tom em que todo mundo consegue entender. Então, se ele começar a chamar essa galera oratória boa, né? Ele vai ter uma comunidade para ele. Ele não precisa ter 100 mil seguidores, ele precisa ter 10 mil com 10% engajado. Se 1000 pessoas forem consumidoras de seus produtos digitais, da sua consultoria e tudo, você está rico. Certo. Entendeu? O desafio é esse. Certo. É você gerar conteúdo para essa massa de pessoas que são hiperconsumidoras do seu conteúdo. A gente aprende sempre na vida, né, Rubão? Como você falou, a gente cara, e uma hora a gente vai acabar acertando. Eu falo, por exemplo, de mim, trazendo lá bem para trás, eu cheguei no meu auge em 94, Rubão. Eu te conheci, acho que uns 6 anos depois disso, lá para 2000, né? Foi em 1999. Não, foi antes. Só para encaixar aqui. Foi em 1996, eu acho. Então, alguns anos depois do meu auge, em 96 eu cheguei no meu... 94 o auge em competição. 96 eu fiz 2 anos de um off para tentar mundial. Cheguei no meu máximo de atleta, de tamanho. Tive problemas de saúde e não consegui apresentar o físico, né? E eu encontrei uma vez Valdemar Guimarães, falei, Valdemar, o que eu faço para não ter mais o problema de saúde e continuar competindo? Ele falou, pega todo o material que você tem, todo o nome que você fez como atleta e vai usar isso para a sua sobrevivência dentro do fisiculturismo, exatamente o que você está falando hoje. Então, se eu tivesse feito isso antes lá, quando eu encontrasse você, a gente já estaria num outro patamar. Em pegar o meu nome e divulgar ele, não ficar tentando chegar no Mister Universo e se acabando como atleta, né? Ou seja, tudo tem um time, uma hora certa, né? Sim. Eu devia ter feito lá atrás isso. Já usado o nome, como atleta chegou até aqui, agora vamos usar isso para frente. Eu fiquei tentando explorar o atleta, porque era legal competir e tal, e deixei de crescer na mídia, deixei de crescer como atleta, porque aí foi vindo o tempo de outros atletas. Então, em 94, eu ganhei todos os eventos da FEPAM do Brasil, né? Desde o Vale até o Ibero-Sul-Americano naquele ano. Mas 95 já era outro atleta. 96 já foi outro, aí já começou a entrar Júlio Balestrin, começaram a entrar outros, e outros chegam no momento deles. E ao invés de parar no meu momento, usar o que eu ganhei e começar a divulgar aquele nome e trabalhar em cima, eu fiquei tentando bater de frente com o Sardinha, com o Júlio Balestrin, que estavam
voando, subindo. E eu fui sumindo. Então, era uma estratégia de, cara, agora não é mais atleta, agora vamos usar o nome de atleta, né? Mas eu acredito que você tem muito tempo para fazer isso ainda. Sabe qual é o melhor exemplo que eu posso te dar? Johan Schatz. Sim, perfeito. O Johan, você conhece, perfeito. Sempre morou aqui no Brasil, tem a história dele de ter competido no Mr. Olímpia e tudo, sempre foi um mega profissional, um baita de um personal trainer, todos os clientes dele tinham excelentes resultados, sempre foi um excelente treinador. E recentemente ele descobriu que ele tinha autoridade. Por quê? Porque ele tem uma autoridade que a gente chama de autoridade adquirida. Você tem autoridade adquirida, Maurício. Todo mundo do cenário, que é old school, conhece você e te respeita. Então, se você começar a usar essa autoridade adquirida que você tem para estar perto deles mais frequentemente, você vai ter o que a gente chama de autoridade percebida. Certo. E a autoridade percebida ela é muito importante na rede social. Porque quando você for para São Paulo e você for lá dar um treino para um Júlio Balestrin, porque ele vai querer ser treinado por você. Dar um treino para o Sardinha, porque ele vai querer ser treinado por você. Dar um treino para o Renato Cariani, que ele vai querer ser treinado por você, as pessoas vão lá e falar assim, quem que é esse cara? Aí eles vão dar a autoridade transferida para você. Certo. Que é o quê? Esse cara é uma lenda. Certo. Esse cara é uma lenda. Esse foi um dos maiores campeões que nós já tivemos nesse país. Certo. Ele sabe muito. Olha o treino que ele dá. Porque, cara, desculpa, você é muito bom no que você faz. Certo. Então, quando você começar a jogar o seu mindset do tempo que você competia, aquele sangue nos olhos, aquela vivência de treino, de puxar o cara ali, você não precisa ser mais um gestor da carreira do cara, você não precisa ser um coach do cara. Se você for um treinador do cara, como o Johan é hoje, certo. O Johan é o treinador do Tenente Breno, certo. De grandes outros atletas, entendeu? Certo. Você vai fazer grandes campeões, cara. Certo. Grandes campeões. Você tem muito para colaborar com o esporte ainda, você entendeu? Certo. E eu tenho certeza que as marcas vão olhar para você, vão ver em você essa figura importante que pode ser um speaker, que pode ser um palestrante, que pode ser um criador de conteúdo mesmo, entendeu? Certo. Então eu não acho que você perdeu tempo. Eu acho que, na verdade, você foi se preparando para talvez agora aproveitar tudo que você construiu em volta do seu nome e usar. Até essa experiência de subir e começar a decair, não precisaria passar a segunda fase, podia ter parado na primeira, né? Subiu, chegou em um momento. Sim. Vamos usar o nome que a gente está aprendendo hoje aqui, né? Você acha que o caminho para o pessoal old school, por exemplo, Rubens, é se aliar ao pessoal da nova geração, a exemplo do próprio Johan, o Pinduca, o próprio Valdemar, né? Sim. Tem que ter essa conversa das gerações, né? Com certeza, cara. Não tem como um homem como o Maurício não reclamar o espaço dele na internet, ô Célio. Não tem como, cara. Não tem cabimento. O tanto que ele já fez pelo esporte no Brasil, o tanto de gente que ele já ensinou, Sim. Entendeu? Cara, olha isso. Eu estou aqui por sua causa. Sim. Quantos outros? Sim. Entendeu? Então, quando você for solicitar estar perto dessas pessoas, elas vão ter prazer em estar com você. Certo. Entendeu? E aí a comunidade do bodybuilding, que é uma comunidade apaixonada, inflamada, vai conhecer outro grande treinador que está aqui no interior, trabalhando quietinho, certo, entendeu? E que pode estar colaborando com grandes campeões do Brasil. Perfeito. Entendeu? Mas óbvio que isso parte de você dar o primeiro passo, de estar mais ali perto deles, na capital, certo. Entendeu? Treinando com eles, trazendo eles para cá, certo. Né? Ter a experiência aqui com você também. Imprimir o seu estilo de treino, né? A sua metodologia, certo. Que é muito assertiva, entendeu? Perfeito. Eu tenho certeza, cara, que isso pode dar muito certo. Tem um episódio interessante, um aluno daqui de Taubaté, ele foi no Paulo Musi, né? Pagou lá e tal. E o Paulo Musi indicou o Júlio Balestrin para treiná-lo, né? Uhum. Ele foi no Júlio Balestrin falou, pô, você é de Taubaté? Mas no Maurício Marques, tá aqui o contato dele. O aluno de Taubaté, não me conhecia. O Júlio já fez a mesma coisa comigo. Ai, ó, que bacana. A mesma coisa comigo. Que bacana. Já falou assim, pô, você vai morar em Orlando? Não, então procura o Rubens. Tem o Rubens lá, aí, que bacana. Tá vendo? Mas é isso que eu tô te falando. Eu queria saber essa parte sua. Fora a internet, quando você saiu do Brasil, você conheceu na época a FEPAM, a época de ouro do Brasil, atletas que, puxa, dificilmente a gente vê hoje igual. A gente tinha uma categoria... Ela não tinha Classic, Men's Physique, ela tinha uma categoria única, então o atleta tinha que ser completo. Ele tinha que ter o volume, a definição, a simetria tal, shape, ele tinha que ter tudo para conseguir o título. E tinha uma federação só, então tinha um palco onde todos tinham que passar por ali. Não tinha como, não vou competir ali porque tá o Rubens, eu vou lá na tal Célio, não. Tal outro, não. Eu vou ter que entrar no meio dos caras. Então ali fez os atletas terem que se ultrapassarem muito para ter a coragem de subir num palco. Era muito mais, não é desafiador. Mais desafiador, com certeza. Mais desafiador, né? Sim, hoje eu posso, não tô tão legal, vou uma federação menor ou maior e tal. Não tinha essa escolha, né? Então o você viu não era muita tão alto coisa. quanto hoje, porém,
eram muito menos categorias. Então você via lá, por exemplo, o Edson Serafim era o cara da perna, o cara parecia um Tom Platz brasileiro. Sim. Na minha opinião, até melhor que o Tom Platz. Assim, se você pegar o Tom Platz como inteiro, logicamente, ele é Olímpia, né, disputava o Olímpia, mas o Edson Serafim ele era mais completo do que o Edson, do que o Tom Platz nas suas proporções. Aí você já via um outro atleta lá que era pura linha, aí o outro que era ogrão, quadradão, e competindo juntão. Então você viu muito isso, participou disso, conheceu os atletas. Quando você migra para os Estados Unidos, o que você viu lá que você falou, cara, é diferente? Que nomes você viu? Os nomes da old escola, os caras de velhão, Sim. Como é que foi seu contato? Como é que você entrou nesse meio terreno, assim, A minha primeira impressão dos Estados Unidos foi o quanto a base estava muito na frente da gente. Né? Eu via meninos do high school com 16 anos agachando com 200 quilos. 16 anos. 16 anos. Eles chegavam em turmas, assim, de futebol americano, por exemplo, 16 anos. E você vê que é um garoto natural. Claro. Entendeu? Isso é muita loucura. Né? E ele vai lá e, meu irmão, 100 quilos de cada lado no agachamento e lenha. Olha. Entendeu? Agachamento livre. Mas e eu o time todo com quero ele. entender diferente de você, Rubão. Eu queria entender assim, na mente do Rubão. Então o Rubão saiu do Brasil, viu os atletas de ponta do Brasil, tá? Sim. Aí chega nos Estados Unidos, de repente você tá andando na rua, vê lá um Tom Platz, um exemplo. Vê lá um... Como é que foi esse seu choque ali? Os melhores daqui, os melhores de lá, como é que é? Pinto no lixo. Eu lembro do primeiro campeonato que eu fui, cara. Eu pedi pra ir num campeonato, né? Na verdade, eu preparei, sabe a Roberta? Claro, trabalhamos junto aqui. Ela mudou pra lá, claro, e aí eu sempre peguei no pé dela pra ela competir no fisiculturismo. Que legal. Quando chegou lá, ela topou. Tá. Então começamos uma consultoria. A Roberta, uma vez eu cheguei pra ela e falei, Roberta, você nunca vai ser grande porque você treina demais, tem que treinar menos. Sim. Ela falou, mas eu gosto de treinar. Sim. Ela ficava a tarde inteira treinando e chegou lá. Exatamente. Natural. E aí chegou lá, natural, competiu natural, ganhou, e aí eu levei ela pra um show. Né? Quando eu levei ela pra um show, eu conheci uma brasileira que estava numa lojinha de roupa e falei assim, tem alguém da federação aqui? Aí ela olhou para mim assim, por quê? Eu falei assim, não, é porque eu fui árbitro no Brasil e eu estou me sentindo muito parado aqui. E eu queria ajudar de alguma forma, não arbitrando, porque eu sei que isso é uma longa jornada, mas eu queria fazer qualquer coisa num campeonato. Dela, qualquer coisa? Eu falei, qualquer coisa. E eu não sabia que ela era a representante legal da federação. Ela chamou o marido dela, Mariane, super amiga minha. Ela chamou o marido dela, né, o Serge, que é árbitro da Pro League, árbitro Olímpia, o cara, e falou assim, Serge, ele é brasileiro, ele já foi árbitro e tudo, mas ele quer ajudar de alguma forma. Ele falou assim, cara, tem um campeonato daqui a um mês, você quer ajudar lá? Eu falei, eu quero qualquer coisa. Ele falou, qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa. Sabe que eu fui porteiro. Porteiro. Qualquer coisa. Fui porteiro. Ele chegou lá e falou assim, cara, ó, você vai ficar aqui e você vai checar se o pessoal que tá entrando tem o carimbinho na mão pra entrar. Certo. É isso que você vai fazer. Eu falei, tá ótimo, deixa comigo. Já tava se infiltrando, ela tá. Queria estar ali. O que aconteceu, cara? Tem o pessoal da Muscular Development, revista. E o cara que cuidava disso era um latino, um cara loiro, esqueci o nome dele agora até, um cara latino, que fala português super bem, e que ele que cuidava de todo o eixo sul-americano. E ele já me conhecia da NABA. Quando ele chegou lá, ele olhou pra mim assim. Que legal. Aí eu vi ele de longe, fiz assim, né? Aí ele olhou de novo. Ele falou assim, peraí, você é o Rubens? Eu falei, sou. Cara, você era diretor sul-americano de arbitragem, o que você tá fazendo na portaria? Uau. Eu falei assim, aqui eu não sou nada, irmão. Fantástico. Aqui eu não sou nada. Ele falou assim, não, peraí. Chamou o Serge. Cara, vem cá. Você sabe quem é ele? Começou assim. Dele, não. Ele é diretor sul-americano de arbitragem da NABA. Esse cara aqui, ele dá curso no Brasil inteiro, deu curso no México, na Argentina e tal. Você colocou ele na portaria e o cara ficou super constrangido. E eu mais constrangido ainda, porque eu me ofereci, pô. Não, mas você fez muito bem, você começou de baixo. baixo. Eu falei assim, cara, para. Eu falava assim pra ele, para de falar. E ele, não. Aí ele falou assim, cara, você me desculpa. Não, desculpa nada. Cara, eu tô adorando estar aqui. Eu queria estar num campeonato de novo. E ali eu vi muitos bons atletas, cara. Eu lembro de ter visto o Vitor Martinez nesse campeonato. Claro. Vi o cara do Topamania. Esqueci o nome dele, cara. Super famoso, também competiu Olímpia. E eu olhava aqueles caras e falava, meu irmão, tá acontecendo. Tô vivendo um sonho, Você entrou no seu mundo, né? Tava no meu mundo, entendeu? E dali foi questão de meses. Conversei daí com o Tamer, que tava entrando no Brasil, né, através do Miguel Chaim. Ele me apresentou pro Tamer, o Tamer me apresentou para os árbitros lá na Flórida e eu virei árbitro da NPC na Flórida. Perfeito. Comecei a arbitrar campeonatos na Flórida. Perfeito, que bacana, né? Rapaz. Foi e ali assim. Você deve ter visto muita coisa, né? Não, aí fui... Fora ali, Rubão, em academias e treinar com alguém grande, lá você fez muito isso também, muito, né? Muito.
Fala alguns Fiquei grandes bem amigo do nomes, o Derek que você Lunsford, que foi impressionou Mr. lá. Universo há um ano atrás, né? Perdeu o título agora pro Samson. Mas tive a oportunidade de entrevistá-lo antes dele ser Mr. Olímpia. Ele já tinha dito que ele iria para a Open, né? Fizemos uma boa amizade. É um cara que eu tenho o WhatsApp dele. Gravei várias vezes com o Cibam. Isso, várias vezes. agora, sim. Várias vezes. Bacana. Cara, todos, né? Urs Kaletinski, Wesley Vissers. E você me comentou... Trabalho junto com o Chris Cormier. Sim. Né? Ele é o host do Primetime Muscle USA e eu sou host do Primetime Muscle Brasil. Olha. Então eu trabalho diretamente com o Chris Cormier. Olha. E você comentou agora recentemente que quando você teve um episódio de saúde e tal, que o Ronnie Coleman, né? Ligou no hospital. Olha. Sim. Sim, cara. Olha o nível que chegou. Tive a oportunidade de gravar com o Coleman uns meses antes, né? Logo depois do Olímpia de 2023. Eu gravei com o Ronnie Coleman no CT dele, que é em Orlando. Sim. Aí fomos lá, fizemos uma gravação, eu e o Sardinha. Esse eu vi. Foi super legal, super legal. E ali a gente criou uma conexão bacana. Ele começou a seguir meu canal, meu Instagram, tudo. E o líder da marca, que é o William, que é o diretor da Ronnie Coleman Signature Series, fez uma amizade com a gente. Eles, inclusive, produzem o Whey Protein deles na Under Labs, que é a minha patrocinadora. Certo. Né? Então criamos um bom vínculo ali, a gente sempre comentando uns com os outros as coisas, sempre fazendo planos, vamos gravar de novo e tal. Quando eu tive meu AVC... Eu tô ali no hospital e no meu Instagram começou a tocar uma ligação. E tava aparecendo o Ronnie Coleman. Mas eu tava meio atordoado. Aí eu falei assim, pô, tô viajando. Que é o Ronnie Coleman, eu tava viajando. Interessante, né? Onde chegou, né? E aí eu desligava. Daqui a pouco tocou meu telefone mesmo. Aí eu abri assim, ele... Hey, buddy, are you okay? Tipo, você tá bem? Espero que você esteja bem, não sei o quê. E eu travei, cara. Eu falei, thank you. Você ficava... Olha, mas me ligou, cara. Me ligou, mandou mensagem pra mim. Olha tudo. isso. Legal. Foi super legal. Onde você chegou? Não, bom, cara. Maravilha. Ô, Rubens, aproveitar que você falou do Ronnie Coleman, o que você acha daquela fala dele lá que os atletas atuais não seriam nem top 5 lá na era do Coleman? Não tem como discordar, né? Você pensa. Eu acredito que assim, ó, top 5 não sei, O mas Venilson. ninguém venceria ele. Sim, Ninguém venceria com ele, certeza. isso é fato. Com certeza. Provavelmente nem o Jay Cutler, pelo nível que chegou. Também acho que ninguém venceria o Jay Cutler. Mas, atualmente, cara, a gente tá começando a ter um resgate de bons atletas que estão por vir. O Samson Dauda é um bom caso desse. Sim. É um cara de boa estatura, excelente shape, abdômen controlado, linha de cintura controlada, Certo. boa abertura de dorsais, super proporcional. É um cara que está começando a encontrar a definição dele sem errar, porque já errou muito no passado. O Samson Dauda já perdeu pro Brandão, uai. Hoje ele é Mr. Olímpia. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente está tendo um resgate de bons atletas que a gente vai ter no futuro. Mas realmente a gente passou ali, antes do Derek Lunsford vencer, quando Brandon Curry, Big Ramy, Hadi Choopan estavam vencendo, esses caras não pegariam um top 5 na época do Coleman. Uma grande crítica que falam é que eles estão montando muito. Hoje em dia tá um exagero. Já montavam antes, né? Sim. O Flex Wheeler era Com completamente certeza. montado. Era um shape lindo, mas era Com completamente certeza. montado. Dá pra ver. Chris Cormier também tinha, né? É que antes os caras tinham, assim, um pouco mais de paciência do que hoje. Então eles não queriam pesar 130 quilos logo, eles queriam ficar com um shape bom logo. Sim. Às vezes com 110, às vezes com 115, entendeu? Hoje parece que a busca dos caras é por um número na balança. E isso faz com que eles tenham uma descaracterização da assimetria corporal deles. A cintura vai embora, né? A intersecção tendínea dos músculos começa a sumir, o ombro já não tem mais aquela definição, aquela divisão bonita pro bíceps e pro tríceps. Ponto, né? Passa, fica um bloco. Sim. Eles são enormes, tipo o Nick Walker. Sim. Um excelente atleta. Uma montanha de músculos. Mas é um cara que você não vê as divisões musculares dele tão sinuosas quanto do Samson Dauda, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então são body types diferentes, assim. Sim. Né? Que a gente acaba vendo que, assim, hoje a tecnologia faz você ficar bom. Né? Eu posso virar atleta se eu quiser. Eu nunca vou ser um campeão. Mas você pode Mas eu posso ter uma extrapolar. experiência como atleta. Sim. Eu vou estar brigando contra a minha genética, Sim. contra a minha saúde e me prejudicando. Sim. Mas eu vou conseguir. Sim. Porque o investimento e a tecnologia permitem. Sim. Entendeu? Eu costumo falar uma coisa, o pessoal me critica pra caramba por isso, mas eu acho que é uma grande verdade. Eu acho que o Maurício vai concordar. Quanto mais grana você precisa investir pra você ter um bom shape, menos você nasceu pro esporte. Certo. Por quê? Perfeito. Porque o Ramon comia ovos Certo. e ganhou o Mr. Olímpia Amador. Sim. No Acre. Fazendo calistenia. Você entendeu? Quando ele pôs investimento, ele virou o que ele virou.
O maior nome da Classic Physique do Brasil. Pode criticar, pode falar que agora ele vai perder, pode falar o que for, mas ele é o Ramon, cara. Sim. Super genética, entendeu? Sim. Agora, você pega um cara que não tem o mesmo frame, não tem a mesma simetria, não tem a mesma capacidade de ganhar massa muscular, não seca com a mesma qualidade. O que ele faz? Ele compensa tudo isso com investimento. Sim. Com boas drogas, com volume de drogas, entendeu? E aí ele provavelmente, cara, ele tá encurtando a vida dele. Nunca vai ser tão bom contra um Mike Sommerfeld, contra um Ramon, contra um Sibam, entendeu? Sim. Mas vai conseguir bons resultados. Né? Perfeito. Mas 100%. Mas não nasceu 100% para aquilo. Sabe por que eu concordo, e você vai concordar também comigo nisso? Quando a gente começou lá, ProShape, FEPAM, eu não conheci ninguém que foi superatleta com dinheiro. Todos os superatletas não tinham dinheiro, faziam com o mínimo de recurso possível e fizeram. A gente pega a Lihane, começou a competir sem dinheiro. Dorian Yates começou a competir sem dinheiro. Arnold começou a competir sem dinheiro. Então, sem dinheiro, eles já conseguiram competir. Sim. Então, entra no que você falou. Com pouco investimento, eles já ficavam muito melhores. Quando entrou o dinheiro, patrocínio que seja, com pouco investimento, eles chegavam muito longe. Eu vi uma vez o Ronnie Coleman dizendo que ele não usava tanta coisa porque ele tinha uma genética muito boa. Exatamente concordando com o que você fala, né? Sim. Eu vejo, Rubão, que algumas coisas se perderam do passado, estão voltando, graças aos resíduos que sobraram da old school, inclusive você e grandes nomes que estão aí, o Johan e todos mais, né? Eu acredito que tinha algumas coisas que todos faziam. Então a gente preservava os exercícios básicos, a gente preservava o treino pesado, a gente preservava quantidade de comida, de alimento, seja no off, seja no pré-contest. O atleta comia arroz, batata e tal, mas em grande quantidade. Sim. Fazia uma oscilação de carbo, tirava e colocava. Ele usava os ergogênicos que tinha que usar. Alguns abusavam. Eu não me lembro de tantos que abusavam. Eu lembro que todos usavam, até porque abusar, eu consegui usar uma droga mais outra, tem que ter dinheiro. E repetindo, os atletas não tinham. Eu mesmo não usei todas as drogas que eu gostaria de ter usado. Eu usei as que eu tive condição de usar, né? Sim. E falo isso por todos. Mas, enfim, treino em parceria, conversa nos bastidores, sair do bastidor. Ei, o que você fez, cara? Você tirou carbo, você pôs carbo, você usou o quê? Usou aquilo e tal. Pô, vamos treinar junto na minha cidade lá. O que você come e tal? Tinha essa troca de informação em bastidores de atletas que chegaram no auge, trocavam informação. Sim. Eu falo que ali você aprendia mais do que em todo lugar. Com certeza. E eu acho que a maior parte dessas coisas foram se perdendo. O atleta, na minha opinião, se tornou muito individual. É ele, a mídia dele, a linha dele. O que ele aprendeu, ele não vai compartilhar, ele precisa saber para ele. Só que se eu não compartilhar, Rubão, que foi como a gente falou, que a gente começou assim, eu só vou saber o que eu sei. Aprendi isso, eu sei isso, mas eu não vou saber o que o Rubão sabe também. Se a gente tem uma troca, eu vou saber o que eu sei mais do que o Rubão sabe e vice-versa. Então a troca de informação, acho que falta hoje entre os grandes atletas e até treinadores. Eu acho que falta essa parceria de treino, essa maior união entre atletas, troca de informação para o nível do esporte subir. E eu acho que hoje os atletas, como você fala, exatamente o que você falou, só estou concordando, exageraram um pouco no tamanho, esquecendo de preservar a forma. Né? Então tudo bem crescer, desde que a forma seja sempre em evidência. E é por isso que eu gosto tanto do trabalho que o Rafael Brandão faz. Porque ele é um cara paciente, ele entendeu que ele não vai ser Mr. Olímpia em 1 ano. Ele entendeu que ele precisa de uma progressão. E ele é um cara paciente, trabalhador, focado e tudo, mas que não abre mão de manter a linha dele, o shape dele. É isso que tem levado ele longe, entendeu? Perfeito. Então, que outros atletas sigam, né, esse mesmo caminho dele, que eu acho que é o mais interessante. Ficar grande sim, mas sem nunca perder a linha, né? Com certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Ô Rubens, em relação ao Ramon Dino, o que você acha que é o futuro dele? O que reserva aí no futuro dele? E o Kaique vai ser o cara mesmo da Classic nesse ano? Célio, eu confio muito no Kaique. Porque o shape dele é muito bom, porque a ética de trabalho dele é inigualável, né? E ele tá se encaixando muito bem, apesar de a gente nunca ter visto, né, o 100% dele ali, ele nunca mostrou o 100% do shape dele até agora. Eu vejo que ele está se encaixando muito bem na Classic Physique, então eu acredito que ele vai chegar dominando o segmento também. Se ele já vai passar o Ramon, não sei. Eu acho que vai, tá? Por quê? Porque o Ramon, cara, ele não tem muito para onde ir mais. O Ramon, ele não tem quilos para colocar no frame dele mais. Ele já sofre para bater o peso que ele precisa na categoria, entendeu? E a estrutura óssea dele não é a melhor da categoria.
Eu costumo dizer que a estrutura óssea manda muito. Por que o Maurício foi um grande atleta? Porque tem uma estrutura óssea muito privilegiada. Sim. Cintura escapular muito larga. Então, quando ele recheou aquilo com aquelas dorsais, ficava muito grande, entendeu? Você pega, por exemplo, um Derek Lunsford, ele é desse tamanho. O Chris Bumstead, ele é muito largo, muito largo. O Chris Bumstead, perto do Ramon, de perto, ele é muito menor que o Ramon. Eles de camisa, o antebraço do Chris Bumstead parece de um crossfiteiro, enquanto que o do Ramon é de um bodybuilder open. Entendeu? Você vê que o Chris é treinado, sólido, rígido, mas de um cara shapeado. Sim. Quando ele tira a camisa, brota o músculo dele, porque o frame dele é tão largo, o arcabouço ósseo dele é tão suscetível para mostrar detalhamento, que ele se sobressai. É o famoso atleta de palco. Sim. Entendeu? Sim. Enquanto que o Ramon impressiona muito nos bastidores. Sim. Então, em vista disso, eu acho que o Ramon tem um desafio muito grande pela frente. Ele precisa condicionar, melhorar detalhamento, sem colocar mais peso no frame dele, porque ele não pode. Entendeu? E em vista disso, ele vai brigar contra caras que têm uma estrutura óssea mais privilegiada. Mike Sommerfeld tem estrutura óssea melhor do que a do Siban, inclusive. Ruff Diesel, que é o Terence Ruffin, né, que já foi vice-campeão do Mr. Olympia. Tem uma estrutura óssea perfeita. É um dos shapes mais bonitos que tem na Classic Physique. O Menegatti, o Matheus Menegatti, tem um shape muito bom. O Kaique, entendeu? Então ele tem desafios grandes pela frente dele. E em vista de que ele não conseguiu evoluir nas duas últimas competições, eu estou apreensivo em ver como vai ser o futuro do Ramon, mas continua sendo o Ramon. Se ele acertar, é difícil de segurar ele. Ele pode ser Mr. Olympia em 2025. Sim. Bom, aproveitando dentro da ProShape, da proposta nossa, né? Queria que você falasse agora a sua experiência, vivência do passado, do presente, então, em atletas com relação à saúde. Então, eu falo que para o atleta ir longe, ele precisa cuidar da saúde. Sim. Logicamente que ele não vai levar uma vida saudável, é impossível, né? Uma pessoa saudável chegar no Olímpia, ok. Mas ele tem que saber até onde ele pode acelerar e quando é hora de frear. Eu falo isso por mim. Uhum. Se eu tivesse tido cuidados, eu falo, eu não tive problemas porque eu usei coisa que ninguém usou, fiz loucura. Não, eu usei que todo mundo usava e nunca tive dinheiro para usar o que eu queria, como eu te falei, o que usavam, né? Sim. Foi não monitorar a saúde. Então, quando eu passava mal, eu corria no médico. Eu tinha que ir no médico antes de passar mal, como seria o ideal que façam hoje. Eu acredito que fazem mais isso do que no passado, né? Então, você vê, se eu tivesse cuidado da minha saúde, eu estaria com Sardinha, estaria com Júlio Balestrin no mesmo palco, evoluindo da mesma maneira. Então, a falta de cuidado com a saúde limitou minha carreira. E poderia ter limitado a minha vida, né? Como que você vê esses atletas de altíssimo nível, o cuidado com a saúde, o que eles têm de recurso hoje, o que eles procuram? Porque eu vejo, Rubão, posso estar errado, mas eu vejo mais atletas passando mal no passado do que no presente, apesar de ter um volume muito maior de atletas. Porque eu acredito que tanto aqui quanto nos Estados Unidos já era assim. O atleta ia no médico quando ele passava mal. Na Seleção Bate fala isso. Ele fala, mas você tem médico te acompanhando? Ele fala, não, o médico eu vou quando eu passo mal. Passei mal, eu vou no médico. Se eu estou bem, para que eu vou no médico? Mas era a mentalidade natural de antigamente. Sim. Hoje, os médicos estão entrando, a ciência está entrando. Não, ela não vai montar o que o atleta vai usar, jamais. Isso é o coach, é o treinador, mas cuidado aqui, para aqui, dá um tempo ali. Tal órgão está reclamando, esse monitoramento. Como você acha, você pensa como eu, o que você pensa diferente disso, em relação à saúde do atleta de altíssimo nível? Sim, eu acho que hoje a gente tem uma melhor oportunidade de monitorar desde o começo, isso porque a medicina no Brasil, especificamente, olhou muito para o segmento. Então a gente tem muitos bons médicos hoje que estão amparando os atletas. Então é uma possibilidade que antes não existia, né? A gente ia no médico para tomar puxão de orelha. Sim. Chegava, por exemplo, num cardiologista ou num endócrino e falava que você estava tomando esteroide, o cara já te julgava na hora e nem te atendia. Né? Hoje não, hoje os caras pegam, monitoram, você disse muito bem, eles não montam os protocolos, mas eles cuidam da saúde desse indivíduo que usa os esteroides. Né? Então, tem tudo para ser um pouco melhor. Porém, eu acredito que hoje o abuso é maior. Porque o poder de compra é maior, a variedade de drogas é maior, e uma coisa que não é muito comentado, mas coisas que não são diretas da preparação são muito mais utilizadas do que antes. Drogas alucinógenas, psicotrópicas, sociais, são muito mais inseridas dentro do esporte hoje do que eram no passado. Eu não via antes, Maurício, quando eu comecei, tantos caras usando tarja preta durante a preparação. Hoje é normal, tarja preta para o cara dormir, para o cara treinar, para o cara trabalhar, entendeu? Muitos usam drogas sociais, recreativas junto. Então pensa, você já está sobrecarregando o seu organismo com esteroides anabolizantes.
que são deletérios. Certo. Né? Não Certo. não ajudam. Eles Certo. podem não ter nenhuma função Certo. ruim, mas eles não ajudam. Certo. Eles provavelmente vão te atrapalhar em algum momento. Certo. E junto disso, o cara ainda está com drogas recreativas, estão com medicamentos, entendeu? Então eu vejo muito mais um aparato além dos medicamentos já normais da modalidade, né, os esteroides anabolizantes, às vezes os diuréticos e tal, hormônios peptídicos, do que antes. E eu acho que é aí que está o problema. Porque o cara vira uma usina nuclear, o cara vira um Chernobyl. E para mim essa é a causa de tantas pessoas estarem morrendo hoje. Né? A gente viu em 2024, eu não me recordo um ano tanto bodybuilder morrer. Tudo bem, tá mais popular, a notícia fica mais expressiva e tal, e tudo. Mas ainda assim, são muitos nomes famosos do meio, né? Que faleceram entre 2023 e 2024. A gente tem que entender que é um esporte de altíssimo nível, né? É fantástico e maravilhoso ver o que se faz no fisiculturismo, né? Pegar uma pessoa normal e transformar num boneco perfeito. Super-herói, né? Como aqui no super-herói, né? Então ali envolve ciência e, cara, eu acho fantástico. Por outro lado, o risco é maior. É uma Fórmula 1, 100%. Eu lembro que na minha época lá, a gente acompanhava muito o seguinte, Rubão. O atleta vinha, despontava e depois sumia. Você não ouvia mais falar dele, entendeu? Aí depois você ouvia falar lá, pô, teve problema de rim, não funciona mais, não tem mais uma vida ativa e tal. Sumiu, eles iam sumindo, né? Eu acho que hoje, talvez pelo volume de atletas ser maior, há mais incidência e ao mesmo tempo, como você falou, tem uma divulgação maior. Chega mais rápido pra gente, né? Sim. Eu lembro que quando eu tive problema de saúde lá na FEPAM, por exemplo, não foi divulgado isso pra ninguém. Pô, o Maurício parou de competir porque teve problema de saúde, né? Ficava sabendo os amigos e tal. Se tivesse uma mídia na época, imediatamente já estava rodando. Então, a gente entende que realmente o volume de atletas aumentou. Então, agora eu aprendo com você que os incidentes também, e acredito, não necessariamente pelo abuso necessário, vamos entender assim, dos recursos que já se usou sempre, mas do acréscimo de outros. Com certeza. Isso aí eu estou aprendendo aqui agora, por sinal. É uma impressão, tá? Perfeito. Eu não tenho dados estatísticos nem nada, mas a impressão que eu tenho é essa, porque eu tive uma experiência na minha casa de um atleta que ficou lá um tempo, não vou, obviamente, expor ele aqui e tal, mas ali eu cheguei a comentar com a Dora, eu falei assim, olha, a partir de hoje, para ficar aqui em casa, só se for atleta meu, senão não vou hospedar. Porque eu fiquei impressionado com o tanto de remédio que tomava. E não tô falando de esteroides anabolizantes. Era remédio para dormir, era remédio para acordar, era remédio para treinar, era remédio para se concentrar. Entendeu? E aí eu falei assim, dá um piripaque num cara desse. Uma bomba relógio, né? Entendeu? Se é seu atleta, você tem algum controle, né? Algum controle. Não todo. Bom, você acompanha aqui em Taubaté, e eu falo muito sobre isso, você tem uma propensão genética para resultados e você tem uma propensão genética para problemas, né? Eu posso dizer que eu respondia bem nos resultados, mas também tinha bastante predisposição para problemas. Eu tive muito problema geral com os recursos que a gente usava. E eu tinha um parceirão, o Rubinho, conheceu? Sim, grande amigo. O Rubinho, a gente começou a treinar junto, treinou junto a vida inteira, ele era maior do que eu, melhor do que eu, treinava mais pesado, tudo melhor. E ele usava tudo que eu usava e todo esse restante que você está mencionando. E ele nunca teve nenhum problema de saúde a vida inteira e eu tinha problema toda hora. Então, quando eu tinha problema e voltava do hospital que fosse, eu falava, pô, eu preciso ver como é que eu tô, deve estar pior, né? E aí ele não tinha nada. Então, a gente vê que é a propensão. Agora, eu falo assim, se você pega um atleta como o Rubinho, tá? E tira todos esses outros aditivos que ele colocou e volta só para o que ele precisa para o esporte, a resistência dele seria maior, ele conseguiria usar mais quantidade, forçar mais, ele teria menos chance de ter problemas e um resultado absurdo. Normalmente são os caras que viram Mr. Olímpia. É isso aí. São caras super responsivos com as drogas com alto nível de tolerância aos colaterais. Perfeito. Porque não tem como achar que naquele nível, tudo bem, eles podem usar menos do que um cara no mesmo status de competição, mas ainda assim é muita coisa. Sim. Então é isso, é muita genética, é muita responsividade para a droga, mas também uma grande tolerância para os colaterais. Então a pessoa que está usando essa segunda parte das drogas, que não sei se vai ajudar em alguma coisa, mas está atrapalhando com certeza, se ele tirar isso e focar só no que ele precisa realmente, ele teria Com certeza. Olha, o melhor exemplo disso pra mim é o Chris Bumstead. Porque o Chris, assim, eu não tive intimidade com ele, mas eu tive proximidade com ele. Ele é muito saudável. Aí, ó. Muito saudável. Ele é muito jovial.
dá pra ver que ele não tá abusando. Porque a gente consegue perceber, claro. né? A gente vê pelos olhos, a gente vê pela cor da pele, a gente vê pelo sintoma no treino do cara. Bacana, verdade. Quando o cara tá, pô, mano, você tá entupido de Passou do limite. O que tá acontecendo aí, cara? O músculo não tá conseguindo pegar cara, tudo isso. Entendeu? E ele não, é um cara saudável. E ele realmente, ele deu um depoimento que ressoou muito na comunidade, que foi assim. Quando ele largou do cunhado dele, né, que era o primeiro treinador dele, Yair Valier, para contratar o Honey Rainbow, que foi o treinador, né, dos últimos 3 títulos dele, ele criou uma condição. Ele deu uma lista, se eu não me engano, de 6 substâncias que ele não iria utilizar. E eu sei que nessa lista tinha trembolona, tinha hormônios da tireoide e tinha clenbuterol. Não sei o que mais tinha. Então pensa que esse homem foi Mr. Olympia na Classic Physique sem usar trembolona, sem usar clenbuterol e sem usar hormônios da tireoide. Porque ele tem uma condição nefrótica. Ele tem uma doença autoimune. Imaginou? E o Honey Rainbow falou assim, não, tudo bem, dá pra ir sem problema. Então essa limitação que ele colocou foi pensando no pós. Perfeito. Porque ele já tinha como plano aposentar depois dos 30 anos dele, já tinha. E agora ele é um homem aposentado de 30 anos com 6 títulos de Mr. Olympia saudável. Isso. Com a família constituída e isso o melhor talvez ainda esteja por vir. Qualquer atleta tem que ter isso como ideal. Sim. A gente imaginar que a vida não acaba quando ganhar o último título que ele quer. Mas é difícil, Maurício, sabe por quê? Né? O que eu vejo muito, cara, e eu dou, né, glória a Deus pela Dora não ter passado por isso, porque a Dora realmente é muito resolvida, né, com isso, é que o atleta não consegue fazer mais nada depois disso. O nível de foco e comprometimento dele é tão grande com a preparação que ele não foi construindo nada além disso. Certo. A maioria não tem uma carreira como você. Certo. Entendeu? Que pode, vou ensinar a musculação agora. Certo. Não, a maioria fica dando murro em ponta de faca e continua competindo e continua estragando o físico, continua estragando a saúde. Por quê? Porque não se encontra em mais nada. Só tem prazer naquilo, só encontra reconhecimento naquilo. Entendeu? Só encontra como ganhar dinheiro com aquilo. Então fica competindo, cara, até muito tempo, entendeu? Com o físico já aquém, colocando a saúde em risco de bobeira, porque não soube aproveitar o tempo que teve para investir em outras áreas da vida. Você não acha que isso acontece um pouco com o Seban, pelo que eu acompanhei à distância? Se ele parasse hoje sendo o Olímpia da categoria dele, né? E ele usasse isso como abertura para uma nova carreira dele dentro do esporte de fisiculturismo, ele tentar, não, eu vou continuar porque eu quero ser open. Você não acha que está vivendo um pouco disso? Não seria um momento, pô, vou parar e vou usar isso ou vale a pena? Não, ele parou. O que ele fez foi um teste na Open, porque ele ganhou a carteira profissional dele como um Open Bodybuilder. Tá. Ele ganhou o cartão profissional dele como um heavyweight, acima de 100 quilos. Certo. Né? E ele sempre disse que ele não se enquadrava com o tamanho dele na época para a Open Bodybuilding, e ele ia começar na Classic Physique. Certo. Como ele se deu muito bem na categoria, ele fez a carreira dele toda ali, mas ele disse que ele faria um show na Open Bodybuilding porque é o que ele ama e ele queria ter experiência. Perfeito. Ele foi brilhante. Perfeito. Porque ele não precisou fazer uma preparação para Open Bodybuilding, ele aproveitou o rebote. Certo. A gente sabe que o rebote devolve muitos quilos para nós, né? Sim. Ele foi lá e para vocês, no caso, que eu não competi. Sim, sem dúvida. Mas, né, depois que você compete, você está desidratado, você está, né, exaurido e tudo. Então, quando você reintroduz alimento, você fica gigante. Ele ganhou 8 quilos, fez a experiência dele na Open Bodybuilding, ficou em segundo lugar, ganhou de um monte de... Ganhou de um Mr. Olympia, que é o Shaun Clarida, da 212, e teve a experiência dele. Eu, sinceramente, não acho que ele vai tentar carreira na Open Bodybuilding. Eu acho realmente que ele vai se aposentar. E talvez ele ainda compita uma outra vez para fazer um show, uma aparição. Mas tudo, né? Ele vai ter com certeza ele já é um grande empresário, né? A empresa dele é líder de mercado nos Estados Unidos. O último contrato dele, se eu não me engano, foi de quase $100 milhões com uma rede de distribuição, né? Por alguns anos. Então, realmente é um cara que... Não, então ele não está no que eu imaginava. Eu pensei que ele fosse ficar ali se arriscando, porque ele ia ter que pisar fundo, né? Para dar esse passo a mais, não aproveitando o rebote, mas depois tentando passar do limite. Eu acho que seria assim um tiro... sem motivo, né? Pô, vamos escapar para quê? Para tentar ser um Open. E se não for um Open, cara, como é que vai estar a saúde? Então ele está no caminho certo com você. Tá. Não, ele é muito resolvido com isso. Maravilhoso. Muito resolvido com isso. Maravilhoso. E é um cara muito humilde. Muito humilde. Muito humilde. E eu convivo com muitos atletas e, olha, é um dos mais humildes. Mais acessíveis, sabe? É um cara bem bacana, assim, de estar perto, de conviver. Eu tive com ele, sei lá, uma meia dúzia de vezes. Todas as vezes com muita abertura dele, sabe? Pra conversar. Tomamos café juntos, jantamos juntos. Ele foi motorista da gente, cara. Porque a sede do Mr. Olympia é no Arizona. Então, a cada 3 meses, mais ou menos, eu tô no Arizona pra gravar edições do Prime Time Muscle, né? Pro canal do Mr. Olympia.
E a gente fez gravações com ele, com o Ramon, lá na sede do Mr. Olímpia. E eles têm vários veículos que eles usam para fazer campeonatos e tudo. E eles têm como se fosse uma Sprinter, sabe? Aquelas vanzona. E o dono do Mr. Olímpia deixou uma dessa à nossa disposição para se locomover do hotel, para gravação e tudo. O cara que era o motorista estava demorando, o Chris Bumster pegou o carro e foi dirigindo. Uma van. E eu falava assim, cara, você não quer quem dirige pra você? Não, eu quero dirigir, é mó divertido. E foi de motorista. E a gente filmando ele, tirando sarro, falou, qual é o motorista de luxo que a gente tá? Ele é uma estrela, cara. Entendeu? E mesmo assim ele... Né? Então é um cara bem acessível, bem bacana de estar perto. Sim. Esse negócio dos americanos serem muito bom de negócio, assim, ele criou a empresa dele, né? Sim. O Coleman, a gente vê ele no canal do YouTube hoje, lá naquela condição dele, fazendo receita. Sim. Ele tá sempre vendendo os produtos dele. O que você pegou dos americanos para botar no seu jogo, para fazer um negócio melhor, assim, vender os seus produtos? O que você... pescou um pouco do jeito que eles levam. Né? Eu acho que eu só tô aqui hoje, né, onde eu tô, com a condição de vida que eu tô, graças a Deus, porque eu aprendi muito com eles nisso. Porque o hype passa, né? A fama, ela passa. Eu tive o meu grande momento na internet, né, a minha subida, grande exposição e tudo. Mas eu abri mão de ser preparador de atletas quando o Logan nasceu, meu primeiro filho, e aí isso me tirou um pouco o holofote. Eu só continuei me manter ainda relevante porque durante esse caminho eu consegui monetizar a minha audiência e criar alguma relevância na cabeça deles. As pessoas entendiam que assim, com esse cara eu aprendo, os produtos dele são bons, a consultoria dele é boa. E isso tudo foi uma modelagem que eu aprendi com os americanos, cara, de entender o momento que você tem de exposição para criar um ativo importante para você depois, entendeu? Sim. Com certeza foi um aprendizado. E eles são, o Jay Cutler é bizarro, cara. O Jay Cutler tem umas 4 marcas dele patrocinando o Mr. Olímpia. É? Caramba. Bizarro. Também outro cara muito acessível, muito humilde. Né? Muito. Ô Rubens, falando um pouco de treino, eu vi um vídeo seu falando lá, não ganha peitoral porque não treina a perna. Ainda existe essa resistência aí do pessoal não treinar a perna? O que você diria sobre o treino a importância do treino de perna? Vai pra academia agora e pergunta pra 10 cara como é que tá o treino de perna deles. Mas mudou, né? O pessoal tá treinando mais perna ultimamente, né? Não tá? Não tá? Olha... Eu tenho visto mais o pessoal treinando perna. Eu, particularmente, tenho visto. Tá. Não, talvez. Olha, cara, essa fala é uma fala, obviamente, alegórica. Né? Não é bem assim. Sim. Né? Mas a ideia que a gente tem por trás disso é assim. Você ganha condicionamento de forma localizada ou geral. Quando você, por exemplo, está treinando peito, você está estimulando o seu músculo peitoral, mas também todo o seu sistema. Você está dando um impacto metabólico, hormonal no seu organismo, certo? Nenhum grupamento muscular é tão grande e consegue carregar tanto peso quanto as pernas. Sim. Então o impacto sistêmico que você tem com o treino de pernas é maior do que o de um treino de peitoral, é maior do que um treino de deltoide, de bíceps, de tríceps. Maior até do que de costas, que são músculos grandes também. Né? Haja visto que, quem já treinou perna do jeito certo, provavelmente teme um treino de perna. Sabe que é terror embaixo da barra, né? Então, quando eu falava que, olha, vocês precisam treinar pernas para que vocês tenham peitorais melhores, é que às vezes o cara tem alguma deficiência no corpo dele e ele não consegue alçar voos maiores porque o nível de condicionamento geral dele não está evoluindo, porque o maior músculo que ele pode treinar para ele se condicionar, ele não treina. E aí é um cara que já não faz cardio, é um cara que já não dá atenção para alongamento, para mobilidade, que já não treina a perna, entendeu? Então o condicionamento dele está sendo limitado porque ele está treinando grupos musculares que ele gosta de treinar, entendeu? Então, para que ele tenha uma condição hormonal melhor, metabólica melhor, o treino de perna seria fabuloso para isso acontecer. Era isso o meu raciocínio. Entendi. A gente... Bom, até comentando aqui, qual foi o meu problema com perna, por exemplo, né? Primeiro, genética. Segundo, no Esparta, quando a gente começou a treinar, não se treinava a perna. Então, era supino e tal, não treinava a perna. Então, eu fui começar a treinar perna 3 anos depois de treino. E eu já tinha facilidade para dorsal, eu já tinha aqui aberto, já fazia muita barra, enfim. Então, a parte superior foi indo lá na frente para depois da perna tentar correr atrás, né? E eu só consegui arrumar meu corpo, chegar numa forma mais proporcional possível. Interessante isso. Depois do meu auge, muito interessante isso. Em 94, o seu Ives comentava, por que você tem facilidade para ganhar na sua categoria? Na sua categoria, você é imbatível. Porque o que te falta na perna, você tem excesso em cima, então você entra numa categoria 90, até 90, com tronco dos caras de 100 quilos, numa categoria até 90. Então, aquela sua perna, ela não debilitava você,
mas ela dava um up muito, o tronco era muito superior aos atletas da categoria, então favorecia você, beleza. Quando eu já competi, terminei em 94, quando eu fui fazer um off para o Mundial, eu parei de treinar o superior por um tempo e fiquei treinando perna só por um tempo. Eu falei, a hora que a perna chegar no nível superior, se tiver igual, eu volto a treinar o superior. E eu arrumei isso, e eu tenho isso registrado. Foi muito bom até numa exibição que eu fiz uma vez, estava lá bonitinho, panturrilhas grandes, perna grande e tal. Só que quando eu fui então me apresentar, comecei a ter problemas de saúde. Não pude mostrar esse físico realmente perfeito. Então eu tinha um físico perfeito para a categoria até 90. Mas eu não tinha um físico perfeito para um atleta do Brasil. O atleta mais perfeito do Brasil. Longe disso. Eu era um dos atletas mais perfeitos para a categoria até 90 quilos. Sim. Então a gente fala aí da perna, realmente. É bizarro. É bizarro hoje, nos dias de hoje, lembrar que esse cara batia 90 quilos do tamanho que ele era. É bizarro. Pensa um cara desse numa classe física, porque ele ia bater peso, ele ia ficar imenso, imenso. Você entendeu? É isso que eu falo, que o esporte, ele é para homens como o Maurício. Sim. Tudo bem, pode não ter tido a melhor tolerância para as drogas e tal, mas que você era muito responsível, com uma genética muito abençoada, sem dúvida. Eu lembro até, acho que foi o Camões comentando, né? Pô, entrei na categoria, vi o cara lá, falei, é da pesada, eu vou vir para meio pesado. Quando ele vai para meio pesada, ele perdeu 1 quilo lá, 2, ele falou, cara, eu achei que fosse da pesada, né? Eu vi o Gerson Guimarães também comentando isso, sabe? Eu tenho uma foto com 90, Gerson Guimarães com 100, e o Marião aqui estava até com 110. Uau. E quando você avaliava a parte superior, eu tinha uma parte compatível a eles. Sim. Eu tirava da perna para colocar em cima, só que eu entrava numa categoria abaixo da deles. Então eu tinha muito essa facilidade. Bom, isso aí, lembrando assim, que a perna minha indiretamente acabou ajudando naquele físico, né? Seria hoje um classic. Sim. Eu seria um atleta classic, né? Mas que quando eu arrumei a perna, isso que eu quero dizer, eu passei a treinar melhor, exatamente o que o Rubão está dizendo. Eu treinando bem perna, eu passei a treinar melhor todo o resto. Exato. E eu evoluí. Evoluí bastante. Então está confirmando exatamente o que você falou, eu pude ver isso na prática. Você treina a perna bem, você tem um condicionamento melhor para treinar todo o resto. Sim. É isso que você está querendo dizer. Sua recuperação, toda a parte de produção hormonal, metabólica, sua dieta fica mais fácil com treinos de pernas intensos. Sim. Então você pensa que um cara não consegue ter uma grande potência de treino, geral, de recuperação, quando ele tem treinos de pernas ruins. E quando ele melhora muito o condicionamento dele de treino de pernas, ele tem uma recuperação, cara, entre as séries, entre as sessões de treino muito maior também, né? E ele vai Porque treinar no final das contas, resto, apesar de ser um esporte visual, o condicionamento é uma prerrogativa. Você fica bom visualmente depois de você ficar bom no treino. Deveria ser assim, né? Sim. Eu falo isso até hoje. Tipo, você tem que ficar bom de treino pra você ficar bom de físico. Perfeito. Não o contrário. Porque se você compra o visual só, você perde assim, ó. Perfeito. Né? Perfeito. Eu concordo plenamente com o visual. E eu estava falando de old school e falo do presente. Em geral, em academia, não em palco, né? Em academia, a gente vê que as pessoas treinam muito menos do que se treinava há 30 anos atrás. Quando você entrava numa academia, o pessoal treinava muito. Não estamos falando de palco, não estamos falando de competição. Sim. Quando você entra numa academia hoje, em geral, você vê as pessoas fazendo um treino muito mecânico. Muito assim, tô cumprindo a minha série, entendeu? 3 de 10, 3 de 10 e tal. Cara, fiz o que tinha que fazer, vai embora para casa. A gente não. Você buscava mais. Você punha um do lado ali que treinasse mais pesado para treinar junto. Sim. Você desafiava o outro para ir lá na academia dele treinar. Isso aí acabou. Isso aí acabou. Tinha o parceiro de treino ali, fazia parte do treino, claro, né? Hoje em dia já é cada um por si, né? Sim. Eu acho que no alto nível, né, isso até acontece. Os caras treinam com companhia, tem um ecossistema em volta dele, tem um treinador. Treinam despreocupadamente, então treinam ali por 2 horas, às vezes, 2 horas e meia, treinam com mais calma, né? Então eu acho que isso acontece, mas não é possível para todo mundo, né? Sim. Um cara, por exemplo, que tá aí na pegada trabalhando, estudando, ele tem 40 minutos, 50 minutos. E que bom que ele foi. É melhor do que não ir, de fato, mas eu concordo com você. Eu te digo assim, exatamente isso, eu digo assim, o pessoal não de palco, o pessoal de academia hoje, o empresário, o trabalhador tal, aquele tempo que eles têm em academia, repetindo, eles fazem um treino muito mecânico. Eu tenho que fazer isso, vou fazer, ponto. Antigamente não era repetindo, a gente buscava, era tão engessado, assim. Cara, extrair o máximo daquele treino. Sim.
A gente, eu falo, as pessoas de academia. Sim. Na academia, as pessoas queriam ir no limite. Hoje as pessoas vão e fazem o que tem que fazer. Né? Sim. Isso eu vejo bastante, né? Teria que resgatar alguma dessas coisas. Bom, eu estava conversando até ontem com o Serão, num podcast, e alguém falando, por que o pessoal de academia começa bem em janeiro, fevereiro, março, depois vai parando e acaba desistindo, né? Eu falei, na minha opinião, é porque para a gente ter um resultado o melhor possível, nós dependemos, em primeiro lugar, do treino, mas depois da alimentação, de estar com um bom sistema hormonal e de descanso para você extrair o máximo resultado, né? Eu vejo que as pessoas começam embaladas só no treino. Então vai, treina mecanicamente o que tem que treinar, continua levando a sua vida normal, como sempre era, em 3, 4 meses não vê acontecer nada e para. Porque quando você tem resultado, Rubão, você continua. O que fez você chegar onde chegou, a dor, o resultado. Então você via resultado em você, no atleta, você ia pra frente. Agora imagina você treinar, não acontecer nada, você fala, pô, vou parar esse negócio. Sim. É o que acontece hoje na academia, as pessoas não entendem que musculação não é só treino. Eu até brinco que a gente cresce descansando. E o pessoal até zoa quando falta aluno meu, parou uma semana de treinar, o cara fala, pô, o aluno vai chegar maior, hein? Uma semana descansando e tal. Sim, sim. Então, o aluno entende hoje, qualquer nível, trazendo do alto nível pra gente, que é treino, alimentação, regulagem hormonal, os hormônios têm que estar em dia, e um bom descanso. Isso vai garantir um bom resultado, não é só o treino. Mais do que isso até, né? Eu vejo que antigamente as pessoas se apaixonavam pelo estilo de vida saudável, que é treinar, fazer dieta, comer bem. Não porque tem que fazer para ter um shape, mas porque, cara, é o meu estilo de vida. Eu gosto de comer bem, eu gosto de ser saudável, eu gosto de me cuidar, eu gosto de me olhar no espelho e ficar feliz com o que eu vejo e tal. E não é para o verão, não é para uma viagem, não é para um casamento, é para minha vida. É a cultura. Tanto que a gente pega, por exemplo, um nível de longevidade nesse esporte muito grande. Né? Indivíduos, ontem mesmo eu estava treinando, né, com o Xande ali, pô, um cara de 54 anos, num shape que você vê que é um cara do lifestyle. Esse cara não deve estar abusando de droga, não deve estar preocupado com o verão ou coisa do tipo. Esse cara deve ser assim um ano inteiro. Sim. Por quê? Porque deve viver aquilo na essência. Sim, perfeito. Então, hoje, essa decisão emergencial de, preciso pôr um shape, vou fazer um projeto, rápido, ocasiona isso. O cara se compromete por 2, 3 meses, mas é tão puxado, é tão desgastante para ele, que ele não vê a hora de acabar. Certo. E aí ele não curte esse processo, entendeu? Perfeito. Perfeito. Bom, a gente falou aqui, por exemplo, eu falo treinamento em dia, alimentação em dia, hormônio regulado e sono, descanso, né? Mais atrás pra gente, no passado, não falando em palco de competição, não falando em uso de ergogênicos para nível extremo, é uma outra linguagem, mas falando no hormônio agora, garantindo resultados em treinamento, a gente tem embasamento científico, médico, para estar cuidando disso. Antigamente não existia. Vou no médico fazer reposição hormonal. O que é reposição hormonal, né? E hoje você tem. Mas então eu tenho que fazer reposição hormonal? Não, você tem que treinar, se alimentar e ver como estão os hormônios. Regular eles. Quem vai fazer isso é um médico capacitadíssimo para isso, que hoje está disponível para isso. Sim. Antigamente a gente não tinha, hoje tem. Então a pessoa que quer um mínimo de resultado ali, mas quer ver o corpo mudar, ele tem que seguir os quatro fatores aí: treinamento, alimentação, regular os hormônios dele e cuidar do descanso. Para ele realmente ver acontecer alguma coisa e se sentir motivado a continuar, né? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa não precisa de uma reposição, né? Sim, lógico. Porque as pessoas acham que, eu tenho 30 anos, tenho que tomar hormônio agora. Não, provavelmente não. De jeito nenhum. Às vezes não, então você tem que realmente monitorar. Você tem muita estratégia hoje para isso. Eu digo regular o hormônio, né? Sim. Regular é uma coisa, é colocar ele no prumo ali, né? Sim. O que o médico vai fazer para isso a gente não sabe. Às vezes a atividade física, não necessariamente colocar o hormônio. A própria atividade física já é o suficiente para que isso aconteça. Poxa, uma verdade. Uma verdade. Treinar forte, principalmente perna, né? Falo muito da perna, né? Mais uma vez, né? Também de perna influencia bastante nos hormônios, né? Ô Rumes, a gente tem uma pergunta padrão aqui que a gente faz para os convidados, que a pessoa chega na academia e ela só pode escolher um exercício de cada grupo muscular. Qual exercício você escolheria de cada grupo muscular? Pergunta boa. Peitoral eu faria supino inclinado com halteres em 30 graus. Não deixaria tão inclinado, não. Gosto da movimentação que gera ali, gosto da ativação de peitoral que acontece ali. Para costas, eu colocaria o meu exercício favorito da musculação, que é puxador frente com o delta. Olha isso. É o exercício que eu mais gosto. Rubens, mas esse não é o melhor. Não é mesmo, as remadas são muito melhores. Né? Mas é o que eu usaria porque eu gosto, como eu sinto, e eu acho que é um exercício que, pela posição que você fica ali, você trabalha tanto espessura quanto largura das costas também, e você consegue escalonar muito o peso desse exercício. Né? Porque como ele está
pegando fechadinho com o delta, o bíceps ativa bastante também, você consegue movimentar o cotovelo bem para trás, então você tem uma boa inervação das costas. Para ombros, eu faria elevações laterais. Para bíceps, rosca direta, com barra W, porque nem todo mundo tem uma boa acomodação na barra reta. Para tríceps, eu faria tríceps puxador pela facilidade e praticidade. Usaria corda, porque eu gosto daquele twistzinho no final, né? Para dar aquele pega no maior. Para pernas, eu faria agachamento, apesar de ser um terror, né? Mas eu faria agachamento. Pela complexidade, pelo nível de grupamentos musculares que ele vai envolver, né? Colocaria um stiff para posteriores, né? Se tivesse que colocar mais um para posteriores, usaria o stiff. E faria uma panturrilha em pé, cara. Um gêmeos em pé. Com uma máquina ou até com um Smith Machine para ter estabilidade, né? Possibilita aumentar bastante carga, eu acho que é o que eu escolheria. Você também aboliu o puxador costas, assim? Você, agora falando sobre o puxador costas, aquele negócio... eu não, mas eu evito de passar porque eu não tenho mais saco para ficar explicando para aluno que não é bem por aí. Sim. Sinceramente. Então, para evitar... eu faço ainda. Se chega em academia de rede hoje em dia, puxar aqui atrás, o pessoal já... Meu Deus, parece que você tá saudando Hitler, né? Meu Deus, cara. Não, o que eu penso é o seguinte, ó. Indivíduos diferentes terão limitações diferentes. Sim. Do mesmo jeito que o indivíduo não consegue fazer puxador costas por não ter uma mobilidade suficiente, o indivíduo pode não conseguir fazer agachamento. Eu não vou passar agachamento para ele. Mas, por exemplo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu preparei um cara que era do Cirque du Soleil. Legal. Isso aqui pro cara era brincadeira, ele girava o braço. Então o puxador costas para ele era algo muito confortável. Sim. Eu passava. Certo. Mas o giro de não sei o que, cara, pessoas diferentes treinam diferentes. Sim. Eu não vou passar o treino, por exemplo, que eu passo para um lutador meu. Eu não vou passar para um bodybuilder. Não vou passar o treino do bodybuilder para o lutador. Então, dessa mesma forma, eu vou por esse lado. Mas eu utilizo sim, Célio. Sim. Respeito que a maioria das pessoas pode não conseguir. Então, hoje na consultoria eu evito de fato. Certo. Tá? Mas se eu estiver dando um treino para alguém e eu notar uma hipermobilidade, eu vou passar. Né? Não Tem vou me um prender. Rony Coleman, veio aqui muito atrás, estava no auge dele. Você foi no curso dele na época, né? Fui, eu não conseguia lembrar que você 2006, foi. sim. Contou pra mim como é que tinha sido o curso. E ele foi naquelas academias, não vou lembrar o nome agora, que são rede, né? Eu não esqueci o nome da academia. Companhia Atlética. Eu lembro, outra vez você falou, eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que era Companhia Atlética. E Atlética. ele fez puxador costas, ele foi lá um fisioterapeuta, mais um médico, alguma coisa, falou, esse exercício é condenado, hoje por isso. Eu falei, pode ser pra vocês, acho que pra mim não. Sim. Justamente. Treinamento pra mim é algo assim. Eu vejo hoje esse movimento de querer condenar muito exercício, de querer, estudar tudo e tal, pormenores. Eles não levam em consideração um fator primordial da atividade física, que é a individualidade biológica. É o primeiro. É o primeiro tá tudo. Princípio do treinamento esportivo, individualidade biológica, cara. Quem vai fazer? Provavelmente o treino do Usain Bolt de corrida você não possa fazer, mas ele pode. Provavelmente o treino do Michael Phelps de natação você não pode fazer, mas ele pode. Provavelmente o treino do Ronnie Coleman você não pode fazer, mas ele pode. Mas ele vai se machucar, vai se lesionar. O foco dele não é sair da academia bonitinha e ganhar um campeonato, cara. Então precisa fazer o que tem que ser feito. Então eu vejo, hoje, por exemplo, eu até evito muito de entrar nesses detalhes, porque eu sei que é muito fervor, né? E eu sou um cara bem da paz na internet. Mas a minha opinião é que, cara, eu acho que a pessoa pode fazer muitas coisas que talvez ela não faz por uma limitação que uma minoria tem em alguns exercícios, aí bane-se exercício para todo mundo. A Smart Fit proibia agachamento. Proibia. Agora parece que liberou, mas proibia agachamento. Caramba. Leg press foi proibido em alguns equipamentos, em algumas academias também. E, cara, tirar um leg press da vida de um bodybuilder, como? Tem como. Rubens, cardio, eu vi você falando lá, a corrida... a escada é melhor do que a corrida, né? Alguma coisa assim? Não é que é melhor. É que se você for pensar única e exclusivamente para gasto energético, exercícios que vão subir mais seu batimento, que vão exigir mais da sua parte neuromuscular e do seu sistema cardiorrespiratório, vão gastar mais caloria. Né? Então, por exemplo, uma escada, se ela é mais difícil para você de fazer do que uma esteira, ela provavelmente vai gastar mais calorias, e se o seu objetivo com o cardio é perder calorias, a escada seja uma escolha melhor. Mas aí você tem que pensar também que ela também solicita mais a sua massa muscular de membros inferiores. Então você tem que organizá-la bem na periodização para ela não conflitar com o treino de perna e a recuperação dele. Entendi. Entendeu? Ô, Rubens, e falando do episódio que você teve do AVC, né?
Conta pra gente como é que foi. Você sentiu alguma coisa antes? Eu sei que você já falou bastante isso em vários lugares, né? Mas o que mudou agora na sua rotina? Você falou que emagreceu quantos quilos? 15 quilos. 15 quilos. Como que é essa nova rotina pós-AVC? Conta um pouquinho pra gente. Cara, não senti nada, não tive nenhum prelúdio, não tive dor, não tive nenhuma sensação. Era um dia normal pra mim, acordei, fui treinar musculação. Voltei pra casa, meu empresário tava lá, né, o Will. Aí tomei um cafezinho ali e fui pro jiu-jitsu. Treinei jiu-jitsu a aula inteira, 1 hora de aula. Faltava 5 minutos pra acabar, entrei pra fazer o último rola. Lembro de bater na mão do meu parceiro lá e acordar no hospital, literalmente. Fui ver depois pela câmera de filmagem que filmou, né? Tem até no meu Instagram lá. Eu não sabia que você já estava ali sem a consciência, sem ter... Não, sem consciência. Olha. E já estava tendo AVC, porque quando eu vejo a movimentação ali, ele tá, eu tô totalmente solto, né, na mão dele. Tá solto. E aí, cara, é um episódio super traumático, né? Eu não quantifiquei muito bem na hora. Fui me dar conta depois que eu saí da UTI, né? No primeiro momento eu tava meio que entendendo o que estava acontecendo, aí foi chegando mensagens de apoio, as pessoas mandando orações e tal, vi o jeito que a Dora, minha esposa, ficou. E aí eu comecei a quantificar aquilo, cara. Né? E aí foi um choque muito grande, eu entender que eu tinha, né, vivido um milagre, de fato. Né? Sim, claro. Não apenas por continuar vivo, mas também por ter passado tão bem por isso. Eu tive sequelas mínimas, de coordenação motora fina e de força muscular, né? Que bom. E a área do meu cérebro, isso é uma coisa interessante, porque a área do meu cérebro que foi afetada é uma área que controla sentimentos. Então eu fiquei extremamente emotivo depois disso. Sim. E naquele momento ali eu tive um encontro muito poderoso com Jesus ali, né? Foi uma virada de chave muito grande para mim. A Dora sempre foi uma mulher de muita fé. Eu também sempre tive muito temor e tudo, mas eu não era um praticante, não era um cara que buscava, eu não vivia isso, de fato, como ela, né? E ali eu senti um chamado muito forte, muito poderoso, né? Quase que como se Deus falasse comigo mesmo. E aquilo me transformou, cara. Aquele quarto do hospital me transformou. Eu senti uma sede, uma vontade de buscar mais, de viver mais aquilo e tal. E eu sentia que eu tinha que usar aquilo para que outras pessoas soubessem disso também. E eu tinha muita vergonha disso. Né? Eu tinha vergonha de falar de religião, de falar da fé, de me abrir para falar disso, né? do que eu acreditava, do que eu queria e tal. Sim. E aquilo meio que me colocou, né, em rota de colisão para o seu dever na Terra é fazer isso. É lógico. É fazer isso, é usar os seus meios. Você não é um líder religioso, não é nada disso, mas o meio que você tiver de fazer, você tem que fazer. Né? A palavra diz: ide e pregar o evangelho. Sim. Pregar o evangelho, eu não preciso subir nessa mesa aqui e gritar para ninguém. Sim. Mas eu posso, numa conversa com alguém que eu tô vendo que tem um problema, perguntar, cara, como que tá a sua relação com Deus? Sim. Não tá tão boa. Pô, vai buscar, cara. Quem sabe você vai encontrar ali. Né? Eu já tô fazendo uma diferença na vida dela, tô pregando a palavra, tô passando isso para frente. Sim. Porque quando você para pensar, até pro mais cético que tá vendo aqui o nosso podcast, não tem pessoas que se aproximam da religião de fato que pioram, todas melhoram. Porque o preceito da religião é ser manso e humilde como Jesus. Você vai praticar mais o amor, você vai praticar mais a igualdade, você vai ter mais carinho pelo próximo, vai ter mais respeito. Você melhora como marido, você melhora como filho, você melhora como pai, você melhora como funcionário, como patrão. Então, quando você deixa a palavra entrar na sua vida, as pessoas têm que ver uma melhora, as pessoas têm que ver você melhor. Você fica com o seu coração mais, entendeu? Mais manso, mais humilde, que é o propósito, né? Sim. Cristão significa pequeno Cristo. Certo, é a gente tentar se parecer cada dia mais com Jesus. Sim. Então, desde o meu AVC, eu tive esse choque de realidade. Eu percebi que, mesmo eu sendo visto como um homem bom, como um cara educado, como um cara gentil, um bom pai de família e tal, eu era um baita de um merda. Porque dentro da minha cabeça eu sabia o que eu pensava, como eu agia, né, os sentimentos ruins que eu tinha, às vezes, de inveja, de pensamentos destrutivos e tal, atitudes pequenas, às vezes, de que não impactavam na vida de ninguém, mas que jogavam coisas ruins para dentro de mim. E aquilo me deu uma sensação muito grande de assim, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ser um ser humano melhor, meus filhos precisam ter um pai melhor, minha mulher precisa ter um marido melhor, entendeu? Meus alunos precisam ter um professor melhor. E eu acredito, Célio, que o AVC, cara, só me trouxe coisas boas, no final das contas. Porque as coisas que eu perdi não se comparam na balança às coisas que eu ganhei, no final das contas, entendeu? Sim. Hoje eu vivo uma vida que, assim, eu tenho muito mais plenitude, muito mais certeza de estar no caminho, de estar vivendo algo muito mais, sabe, muito mais pleno do que eu vivia antes. Mesmo com mais abundância financeira e coisa do tipo, hoje é muito melhor viver na companhia de Cristo do que viver na companhia do dinheiro, assim, entendeu? Sim. Então, é uma coisa que tem feito diferença na minha vida, cara.
E eu hoje, eu faço questão de falar, porque assim, eu perdi tempo demais para entender isso e eu precisei quase morrer para entender isso. E hoje, como um cristão que pratica o negócio, eu amo as pessoas. Então eu quero que as pessoas conheçam isso, sem ser pela dor. Sabe? Sem precisar passar por um AVC, sem precisar passar por um infarto, sem ter que perder tudo, sem ter que jogar o seu casamento no lixo, sem ter que perder um pai, uma mãe, sabe? Sem ter que falir. Então, busca antes, cara. Busca antes para você entender que o que você ganha, você tem que derramar no outro. E eu não tô falando de dinheiro, entendeu? Às vezes é o seu conhecimento. Você pode derramar na vida das pessoas e fazer uma diferença brutal na vida de gente que você nem conhece. Então, hoje, cara, as minhas mídias são dedicadas para isso também. Né? E eu sei que isso afasta algumas pessoas, tem pessoas que não gostam desse papo, não gostam desse, né, desse assunto e tal. Mas, cara, a palavra nunca disse que seguir Jesus seria algo confortável, né? Ele disse, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e venha. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, algumas pessoas em algum momento, para seguir o que é a verdade de fato. Né? E o que isso mudou no seu dia a dia para você se voltar na saúde, assim, pensando em você e tal? Ó, preciso cuidar mais de mim e tal. O que mudou no dia a dia, seu? Cara, o AVC me deixou certo da condição frágil que nós temos em vida. Porque assim, a gente sempre espera que a morte pode ser algo muito doloroso. Né? Que você vai ficar doente, você vai ficar numa cama, que você vai sofrer, que você vai sentir dor nesse rito de passagem e tal. E eu vi que não. E do mesmo jeito que eu bati na mão do menino e acordei no hospital operado, eu podia não acordar nunca mais. Entendeu? Então essa fragilidade me colocou de frente com a situação de que, cara, eu posso não estar doente, eu posso não sentir nada e posso não estar aqui amanhã. E eu gosto de viver, mano. Apesar de eu entender que o depois é muito melhor, porque eu confio em estar com Jesus Cristo, né, na minha posteridade, mas eu amo meus filhos, eu amo minha mulher, eu amo minha família. Então eu quero estar aqui, mano. E pra eu estar aqui eu tenho que colaborar. E eu não tava colaborando, eu sempre fui um cara que gostou pra caramba de comer, sempre fui um cara de excessos, entendeu? Eu gosto de beber, então a minha tendência por ser forte pro álcool é exagerar. Você entendeu? Então eu falei, eu tenho que pôr limite nessas coisas agora. Eu tenho que entender que eu preciso viver no equilíbrio e que primeiro eu preciso me sacrificar para eu chegar nesse equilíbrio. Né? Então eu tinha que baixar meu peso. Por que um homem de 1,80 m tem que pesar 108 quilos? Eu não sou atleta, não sou nada. Vou pesar 90, meu irmão, 92, 93. Entendeu? Então minha meta é essa, baixar meu peso, viver saudável. Eu não tenho pretensão de ser bodybuilder. Né? Não nasci para isso, já entendi. Meu papel na comunidade é outro. Então eu quero ser uma figura saudável. Eu quero que olhem para mim e falem assim, tá, esse cara pratica exercício, mas eu não quero... Tô casado. Casei com a mulher da minha vida. Amo ela, acho ela linda. Ela gosta de mim do jeito que eu sou. Quero ficar melhor pra ela e que eu não preciso agradar mais ninguém, cara. Então não tem essa pira de, tem que sacar a camiseta, tem que estar cheio. Não, mano. Eu quero pôr uma roupa legal, quero que caia legal, entendeu? Para os caras não olhar pra mim e falar assim, pô, puta gordão, camisa universo ali, entendeu? Igual falavam antes. Pra mim já tô... Imagina. Imagina, eu com 130 quilos, Maurício. Eu pesei 130 quilos. Ela com 60, competindo fibrada. Chegava nos lugares, os caras falavam assim, o que você é dela? Treinador e marido. Marido? Guerreira a mina, hein? Conta o segredo, né, Zona? Conta o segredo aí, pô. Pessoal, o Cariani perguntou isso num podcast. Cara, o que você tinha pra ser conquistador? Eu falei assim, as manhas. Tinha as manhas, dinheiro eu não tinha. Mas é isso, cara. É isso. Eu acho ali que no seu relacionamento com a Dora, visto de fora, né? Acompanhando ali, acho que ela encontrou em você muita segurança, né? O Mão era uma pessoa que, como eu te falei, líder, né? Sempre mostrando, ó, façam assim, né? Façam desse jeito. E é o que ela estava precisando, no momento dela ali, no esporte e na vida, né? Então é que ela encontrou em você segurança. Não foi atrás por beleza, nossa, que cara bonito, que atleta. Não foi isso. Maurício, não precisa chutar o morto também, né? Pô, não, eu digo, bateu no cara eu tô te falando, não, eu tô te falando. Tundido no chão, ele deu um chute. Não, eu tô te falando, porque com a minha ex-mulher foi assim também. A gente, quando namorava, aí eu falei, poxa, mas por que ela quer namorar comigo, cara? Eu sou feio, sou pobre, não tenho nada. Aí ela falou, cara, nunca olhei para nada disso, eu me admirei pelo seu respeito. Você foi a única pessoa que me respeitou como mulher dentro de uma academia. Ela foi aluna minha, né? Fui dar aula para ela. Ela falou, todos os professores, quando vinha, já vinha com interesse e tudo mais. Você me tratou como mulher, com respeito. Isso me atraiu. Essa segurança, bom, esse cara... ele vai me respeitar, entendeu? Ele não quer me usar, né? Sim. Então ela falou, não foi nunca por beleza, por nada disso. Foi sempre por esse respeito, né? Eu acredito na mesma dimensão ali, a Dora encontrou em você segurança.
Uma pessoa que, cara, abraçou ela, entendeu? Segue, eu passando tudo aqui, eu vou aprendendo, vou passando, você só me segue. Sim, foi isso no esporte, foi isso na vida, né? É. Eu creio que eles que uniu realmente. Espero que seja, porque realmente beleza não é o forte aqui, né? Fato. Ô Rubens, dá uma dica aí de treino e dieta para falso magro. Eu vi você falando um pouquinho já, mas em algum vídeo aí que eu vi seu, você teria alguma dica para o cara melhorar esse shape, né? O falso magro tem aquela barriguinha, né? Sim. Como é que faz para ele? O combo do falso magro para mim é o seguinte: a gente tem superávit e déficit calórico, né? E a gente sempre acha que dieta tem que ser montada em um desses dois espectros. E a gente esquece que tem a dieta normocalórica, que é a dieta de manutenção. Sim. Essa dieta se encaixa perfeita para o falso magro. Porque a dieta de manutenção, ela ainda abre brechas para que você construa massa muscular, que é uma necessidade dele, mas também te dá, de acordo com o nível de esforço físico que você se submete, a perder gordura. Então, o que eu faria se eu fosse falso magro era fazer uma dieta normocalórica, em calorias de manutenção, e treinar o mais intenso e forte que eu pudesse, agregando cardio na sequência da planilha. Por quê? Porque uma vez que você coloque um grande nível de esforço energético, você vai usar a gordura em algum momento como depósito de energia, como fonte de energia, e não vai estar ali comendo em superávit, o que impediria você de usar suas próprias reservas. Só que ao mesmo tempo você tem quantidades boas, significativas de gordura, proteínas e carboidratos para montar massa muscular, entendeu? Então o meu pacote perfeito para falso magro, eu parto disso aí. Caloria de manutenção, treino super intenso, sem muito volume e cardio agregado. Sim. Então, o pessoal tem falado aí ultimamente do atleta híbrido, né? Você tem essa expressão agora. Você acha que dá para o cara manter a massa muscular praticando uma corrida frequentemente ali? Ele consegue, a musculação e a corrida junto, ele manter a massa ou esse cara realmente vai perder massa ali, se ele quiser? Pode manter massa, com certeza. Isso está totalmente ligado à genética, ao padrão genético do indivíduo, né? O William, que é meu empresário agora, ele está fazendo essa transição, ele quer fazer um Ironman e ele está correndo, pedalando e nadando e ele está enorme. O segredo da alimentação? Com certeza, mas também, cara, o nível do seu treino de musculação e a genética. Sim. Porque você pega um cara que nasceu para ser magro e ele começa a fazer uma modalidade como essa, ele vai ficar magro. Você pega um cara, por exemplo, que é um mesomorfo clássico, o Maurício Marques, e põe ele para fazer essa modalidade, ele não vai ficar magro. Ele vai ficar atlético pra caramba. Entendeu? Sim. Então tem a ver com o body type do cara, com o biotipo e também com os hábitos alimentares, né, dietéticos desse cara. Mas realmente está bastante na moda, eu admiro pra caramba, não tenho a menor paciência para isso. Não tem. O Caio Botura tá nessa, né? O Caio tá fazendo maratona, ele não quer ser um atleta híbrido, sim, mas ele tá realmente correndo, fez uma meia maratona, continua treinando musculação, tá com um shape muito bom. Ele come muito bem, né? Apesar dele comer coisas fora da dieta, mas ele tem muito conhecimento sobre dieta flexível, então ele sabe o quanto ele está exagerando e tal. Sim. Mas não é para mim. Meu negócio, cara, é o seguinte, é ou porrada ou ferro. Ou eu gosto de lutar ou eu gosto de puxar ferro, cara. Eu odeio cardio, apesar de eu gostar de bater uma bolinha, né? Não agora que eu tô velho, mas sim, eu gostava de jogar futebol e tudo. Mas modalidade de luta me chama muita atenção, né? Fui capoeirista, foi o que me levou para musculação. Tava amando jiu-jitsu, tava me dando bem no jiu-jitsu, né? Até antes de ter o AVC. Pretendo voltar, mas esse é o meu cardio. E gosto de treinar musculação. Gosto de sentir um pump, gosto de sentir meu músculo mudando, entendeu? Apesar de não ter grandes pretensões, mas gosto bastante. Perfeito. Aliás, saindo daqui, tô indo, né, Xane? Você parou na faixa branca de jiu-jitsu? Não, parei na faixa branca não, né? Eu só estive lá. Só estive lá. Eu tinha ganho um honorário, primeiro grau na minha faixa branca. Certo. E eu tava indo muito bem, cara. Meus professores estavam me elogiando muito. Eu tava realmente gostando muito, tava me dando muito bem com a modalidade. Eu tava há um mês de fazer minha primeira competição de jiu-jitsu, quando eu tive meu AVC. Mas é um sonho que eu vou realizar ainda, em nome de Jesus, cara. Eu vou fazer ainda. Legal. O que estimulou você a ir pro jiu-jitsu foi aquele negócio com o jacaré lá ou não? Não, eu já gostava, né? O meu, assim, eu consumo bodybuilding o dia inteiro, mas o meu esporte que eu paro pra ver na TV é MMA. Sim. Eu amo MMA, conheço tudo, preparo. Tem um cara aqui da cidade, o Carlos Prates, que eu colaboro com a preparação dele. Legal. O Região é o preparador físico dele e eu acabo colaborando com a preparação dele. Sou muito amigo do Rodolfo Vieira, lá que também é do UFC, que mora em Orlando, é amigo pessoal meu, de dentro da minha casa, amo ele. Fiquei muito amigo do Jacaré, sou amigo do Malfa, né? Tem outros amigos ali, Daniel Roman, daqui da cidade, você tem que trazer ele aqui. Tá lá nos Estados Unidos. Tá lá nos Estados Unidos. Carol, né? Ele é soldado do exército americano, ele foi para 2 guerras já. Tava aí, eu tô sabendo. Super profissional, né? Um cara que treina aqui o Cliff, que é o maior celeiro de atletas do MMA lá na Flórida. Olha isso. É um cara que eu tô sempre em contato com ele, é meu melhor amigo, né? Lá nos Estados Unidos. Então eu tô sempre de olho, gosto muito de acompanhar a modalidade.
E por isso que eu fui buscar depois, né, de um tempo, ir pro jiu-jitsu. Tava gostando bastante, cara. Pretendo voltar. Com certeza. Mais alguma coisa, Maurício? Bom, fica à vontade aí, você falar alguma coisa mais relacionada mesmo a você, a sua pessoa mesmo. Eu queria aproveitar aqui no canal, não conhecer somente o Rubens profissional, né, que a gente vai estar sempre conhecendo, mas você pessoal mesmo, sua experiência de vida, tudo isso dentro do fisiculturismo, as crianças sua, como entraram na sua vida, a dor a gente já explorou aqui, né, as crianças, o peso da família em tudo isso, né, tanto de seus irmãos, a gente vê que tá até, a irmã do Rubão tá aqui com a gente, né, o irmão, hoje tem uma coisa legal para eu falar aqui, que é assim, depois de amanhã eu tô palestrando em São Paulo, é o motivo da minha vinda para cá, vou estar numa imersão que vai ter lá, né, que é um treinamento para futuros consultores online. Pessoas que querem escalar os seus negócios no serviço digital. Eu sou um dos palestrantes, gente muito boa lá. E a minha palestra está pautada em criação de movimentos. Como você cria uma comunidade engajada para te acompanhar em alguma coisa que você quer fazer da sua vida. A minha vida até agora me fez chegar até aqui por conta disso, né? Primeiro a Overall, depois o meu escritório na cidade, depois teve o canal no YouTube, né, as redes sociais e a Universidade Maromba. E o nome da palestra é A Quinta Onda. Por que a Quinta Onda? Porque a quinta onda que eu quero criar agora é algo que transcende isso. Certo. A gente acabou de criar um movimento que chama Fé, Família e Fitness. Olha. E esse movimento é uma tentativa de resgate nos valores mais importantes que a humanidade tenta destruir a todo momento, principalmente nos homens. Né? Eles tentam derrubar a sua fé para que você fique descrente de tudo, para que você não tenha no que se agarrar. Eles tentam te tirar do seio familiar, porque você não tem por quem lutar. Né? Você não tem ambições mais, é só você. É egoísta, né? E eles tentam te deixar mais fraco. Por quê? Porque o indivíduo mais fraco ele é mais manipulável. Certo. Então eles tentam acabar com a hombridade, né, com a pujança, com esse tipo de coisa. Certo. E é um movimento que a gente quer tentar levar para frente. Né? A gente está começando ele agora, estamos inaugurando ele. Já temos alguma ideia do que a gente quer fazer, a gente quer produzir eventos e coisas do tipo. Mas é um movimento, cara, que a gente quer aderir, trazer pessoas que dão valor mesmo para esses três pilares, que são pilares que eu acho que podem mudar a vida de uma pessoa, né? Fé, família e fitness. Para que elas se atentem, cara, de que realmente tem algo acontecendo na humanidade que estão tentando destruir com essas três coisas. Homens mais fracos, homens desapegados da família e homens que não servem a Deus. Então a gente quer tentar trazer isso à tona agora. Né? O bom, acho que você sempre teve, né? Família e fitness no seu sangue, né? Eu sempre procurei você com família, sempre rodeado por família, né? Por pessoas. Você nunca foi solitário no esporte. Um atleta que foi lá e tal. Você sempre foi acompanhado de equipe, de família e tudo mais. Eu acho que faltava ali nesse bolo ali a fé. Que foi resgatado agora, né? Com certeza. Colocando com certeza. Isso, não tem. Com certeza. Tem limite. E eu fico feliz de ter tido a oportunidade de fazer isso enquanto eu tô aqui. Maravilhoso. Realmente é muito bom. Maravilhoso. Ô, Rubens, só para terminar então, uma última pergunta que eu já estava esquecendo. É sobre treino também, quem deseja suplementar. Os três principais que você coloca na ordem ali, número 1, 2, 3 suplementos para a pessoa que quer suplementar. Não necessariamente que todas as pessoas devam usar os três, mas para mim os três suplementos com mais evidência científica e que mais dão resultado hoje são, probióticos. Olha. Porque tudo começa na absorção, tudo começa no sistema digestório. Se você quer emagrecer, você vai comer pouco, então você tem que ter certeza de que o que você está comendo você está absorvendo. Se você quer crescer, você vai comer grandes quantidades. Muitas pessoas comem, começam a ter diarreia, não tem processo digestório bem estabelecido e perdem muitos nutrientes. Então, probióticos de boa qualidade podem ajudar muito você, tanto no processo de emagrecimento, quanto no de ganho de massa muscular. E são super efetivos, funcionam muito bem. Quem toma sente resultado em 2, 3 dias. Né? Probióticos, para mim, é o número 1. Número 2, creatina. Eu acho que não vai ter uma pessoa que vai sentar nesse lugar e que não vai falar da creatina, porque é a maior fonte de estudos do planeta. Tem hoje meta-análise mostrando de benefícios neurológicos do uso da creatina, inclusive para indivíduos que não treinam, né, idosos, na formação de adolescentes e tal. E a cafeína, porque a cafeína também tem um alto nível de efetividade. Ela não faz milagre, mas todo mundo que toma... A cafeína é o terceiro? O terceiro. A cafeína porque ela consegue aumentar seu foco se você for treinar, então ela não precisa ser usada apenas para o emagrecimento, mas ela também tem ação termogênica. Ela consegue subir um pouquinho, né, o seu potencial de queima de calorias. Então esses três suplementos para mim, como eu disse, não que você precise usar os três, e se for usar, use Underlabs. Mas eu acredito que esses três suplementos são de muita qualidade e todo mundo que usar vai colher benefício deles. Ô, Rubens, eu sempre tenho uma dúvida. A cafeína, no caso, é o café propriamente dito ou é a suplementação com cafeína? Pode ser o café propriamente dito. O café tem ainda uma qualidade além, que é a união da cafeína com teobromina.
Porque o pessoal normalmente quando toma um suplemento de cafeína isolado, não sente o mesmo benefício do café. Só sente uma taquicardia e um desconforto, né? Sim. E o café, às vezes, ele é muito melhor do que a cafeína pura, porque ele tem a teobromina. Não tem só um estimulante no café, tem outros, né? E até, desculpa, né, aproveitar isso aqui para fazer merchan, mas a gente pensando nisso, a gente criou um termogênico na Underlabs, que é o Dimetilex, que tem exatamente a junção da cafeína com a teobromina, para tentar imitar a função do café. Para dar aquela sensação gostosa de treinar depois do café. Então, o café é ergogênico, sim. Ele pode ser um excelente aliado para um treinamento. Eu costumo dizer que o melhor pré-treino que existe é, um café amargo e 2 tapas na cara. Não tem treino melhor, não. Um cafezinho preto amargo, 2 tapinhas na cara. Vixe. Se for o parceiro de treino dando, então, fico mais raiva. Uma pergunta minha aqui, pessoal mesmo, né? Ainda finalizando. Eu queria saber, assim, como é o seu relacionamento hoje com esses grandes caras, né, influencer e tal, da musculação, especialmente no Brasil, né? Cariani, Paulo Musi, grandes nomes aí. Como que é o seu relacionamento? Como você encontrou eles? Como foi a vivência com cada um? Como é que vocês atuam hoje? Um fala do outro, não? Como que é por fora dos bastidores você com eles? É uma pergunta, uma dúvida minha. Graças a Deus, esse meio é um meio que ele tem muita inimizade, muita treta, tem muito desafio e tal, mas eu sempre fiquei muito alheio a isso por opção mesmo, né? Eu não concordo em tudo com todo mundo. Claro. Mas eu entendo que, como seres humanos, eles têm individualidades que eu tenho que respeitá-las. Então, eu não compro briga com eles, não tenho inimizade direta com ninguém, tá? Me dou muito bem com eles. Trabalhei com o Cariani por 6 meses na probiótica. Foi um período de muito aprendizado. Fiz o camp dele nos Estados Unidos. Legal. Né? O Muzi é um amigo de muito tempo. A Dora já passou com o Muzi. Tá. Eu fui o árbitro central da única competição que o Muzi fez. Até hoje ele me culpa pelo segundo lugar dele. Mas foi merecido. Pô, ele competiu contra o Arthur Andrade, mas foi merecido. Cara. Pô, ele competiu contra o Arthur Andrade, Maurício. O Arthur Andrade era um mega atleta. Tava chegando do Mundial, entendeu? Olha. Então, eu tenho esse... Júlio Balestrin é outro cara que, né, da minha época, julguei ele na NABA. Olha. Somos amigos. Ele era, quando eu era um treinador aqui com um grande time, ele era talvez o cara que tinha um outro grande time também, de atletas aqui no Brasil. Então eu tenho uma relação de muito respeito, de muito carinho, muita amizade com a maioria deles. E tem um contato, tem um relacionamento, né? Tem. Essa que era a minha dúvida, queria saber como funcionava, né? E os humoristas desse meio aí, você também gosta? O Igor Fina, cara, o Rodrigo Góes é seu amigo, né? Rodrigo Góes, o Procard da Bárbara foi comigo, a mulher dele. Legal. A mulher dele, quando ganhou o Procard no Mr. Olímpia, foi comigo. Sim. Ela ganhou o Procard na Figure, e foi daí que eu conheci eles, né? Já sabia quem eles eram por causa do Caio Botura. E aí a estreia dela no profissional foi lá na Califórnia, eu fui acompanhar. Ela estreou na Bikini, e ali tivemos um tempo junto. Peguei no pé do Rodrigo na época para ele criar o canal dele de YouTube, porque ele já criou um conteúdo muito bom no Instagram. Ah, é? Né? Eu não sabia. E a gente se fala bastante até hoje. Gravamos um podcast junto em Orlando, junto com o Vilela, Inteligência Limitada. Eu vi. Sim, se damos super bem também. Tenho muito carinho por ele. E o Igor, cara, eu fui um dos primeiros canais que mostrou o Igor. Pô. O Igor é meu amigo pessoal. O Igor é de dentro de casa, já dormiu na minha casa aqui no Brasil. Já foi para os Estados Unidos colar comigo. Ele estava começando. O apelido Igor Fina fui eu que dei. Ele era Igor Guedes, ele era Endorfina Mil Grau. O perfil dele era Endorfina Mil Grau, fazendo uma alusão a, tipo, você vai ter prazer me seguindo aqui. Sim. Eu falei, mano, é Igor Fina. Sim. Porque o seu humor é seu, cara. Ele é doente mental, aquele cara. Tem problema. Entendeu? Eu amo ele de paixão, cara. Ele me fez perder um merchan da Audi, esse cara. Sim. Porque ele falou muito palavrão no meu vídeo. Lembra que eu fiz um merchan pra Audi? Eu fiquei com um carro da Audi Brasil pra fazer um merchandising pra eles. Eu fiquei com o carro, devolvi tudo e depois eles pediram pra remover o vídeo por causa dos palavrões do Igor. Olha! Tá me devendo, hein, Igor? Agora que você tá no hype aí, você tá me devendo essa. Né? Mas me dou bem com essa galera. Legal. Eu sou um cara, eu gosto de paz, mano. Eu gosto de, sabe, eu gosto de chegar num lugar e ser bem recebido, de receber bem as pessoas, então... As diferenças que eu tenho, normalmente eu tento enxergar que às vezes são coisas da minha cabeça, né? Sim. Hoje, mais do que como cristão, eu entendo que, mano, a gente é muito, muito, muito enviesado em pensamento, em achar, em pensar, em que falaram, em que pensaram e tal. Então, eu levo bem de boa esses assuntos, assim. Bom, vou ter que comentar aqui uma coisa, né? Muito sério, dentro disso que você está me falando, né? Fazer imagem de alguém sem base nenhuma, né? Eu tive um problema com o Rubão, eu mesmo, sozinho. E eu criei uma imagem do Rubão que não era o Rubão. Então, aquele personagem não era o Rubens, né? E eu ficava, pô, o Rubão é isso, o Rubão é aquilo, falava uma coisa que nem eu sabia o que eu estava falando. Aí um dia, eu conversando com a Carol Martins, né?
Carol Martins, eu considero ela assim, ela é irmã, ela é amiga, ela é aluna e professora, a gente chama a atenção do outro, pega no pé, eu pego no pé da alimentação dela, que ela é muito rigorosa, e ali você come sua salsicha, não sei o que e tal, tem que tirar, enfim, Coca-Cola, enfim. E a gente é muito assim, troca muita ideia, fala muito sobre Jesus, sabe? A gente aproveita muito. E foi ela que quebrou isso em mim, sabe? Eu tava... Ela falava do Rubão, eu falava, mas o Rubão é isso e aquilo, nem sabe o que estava falando. Eu falei, Maurício, o Rubão não é isso, cara. Eu falei, lógico que é, isso aqui é o que eu penso. Eu falei, mas você tem que rever o seu pensamento, cara, tá errado. Não é isso, Rubão não é isso. Aí eu falei, pô, será que não é mesmo, cara? Será que eu tô criando tudo isso? Estava criando um Rubão que nem existia. Aí um dia eu tava com a Carol Alcântara na academia, que é a esposa do atleta, Daniel, e ela... Falei de você, como é que tá o Rubão e tal. Eu falei, rapaz, eu tava falando com a Carol, e eu tinha uma imagem do Rubens, do Carol Martins, que não tem nada a ver com ele. Eu falei, cara, eu viajei. Eu falei, Maurício, eu vi suas palavras duras, nada a ver, eu conheço o Rubão. Não é essa pessoa que você tá falando, não é esse personagem que você criou. Eu falei, então dá o seu celular aqui, você tem um contato dele? Eu gravei uma mensagem pro Rubão. Rubão, eu falei mal de você a vida inteira, tinha uns 10 anos, você nem sabia o que eu tava falando, me perdoe, tal. Imediatamente ele retornou. Olha, está perdoado, nada a ver, cara. Vida e segue e tudo mais. Com certeza. E vem, cara, resolvemos ali numa conversa. Hoje eu não quero perder tempo, cara. Lógico. Entendeu? Você, cara, como eu disse no começo do podcast aqui, não tem figura mais importante na minha carreira como musculação do que você. Pena. Entendeu? Então não tinha o menor sentido a gente perder tempo. Não, e né, criou por uma pensar imagem que coisas. criou na mente, não é verdadeira a imagem, criou aquele personagem para criticar esse personagem, eu vou criticar. Eu falei, cara, mas baseado no quê, entendeu? Pô, é mesmo, cara. Achou até errado. Graças a Deus mesmo, né? Graças a Deus. Porque não fosse essa minha conversão na mente para a realidade, né? Rapaz, a gente não estaria aqui. Sim. Eu acho que a gente começou junto, você foi para os Estados Unidos, você explodiu. Eu tô aqui ainda na labuta, na luta, né? Pela musculação, por formar pessoas, por passar tudo que a gente aprendeu para frente, né? Mas agora entrando nesse mundo um pouco mais virtual, passa a ser um outro mundo, uma outra conversa, né? Eu acho que a gente tem muito ainda para fazer no seu potencial, no meu, para todo esse pessoal. Agora também no virtual, não só no presencial. Sim, com né? certeza, cara. Porque tudo foi agir de Deus. A internet né? é uma janela para o mundo, você tem muito, com certeza, que evoluir aí. O programa é muito bom aqui, eu sempre estou acompanhando Legal, os cortes legal. e tal. Isso é legal. Né? Então, realmente, vocês estão de parabéns e façam mesmo, cara, porque projetos como esse aqui crescem. O Maurício crescem me enrolou um ano, Rubens, até que ele falou... Ele ligava beleza, direto para mim, então. Maurício, você não quer fazer o seguinte, você vai, tudo que você postar, então você manda para mim, eu vou fazendo isso. Aí ele falou, Ele achou estranho, não, mandar pra mim e tal, como é que eu vou gravar, né? Deve ter pensado. Aí surgiu o estúdio, né? Eu falei, pronto, agora vai começar então. Foi insistência do Célio desde o começo até agora. Que legal. Fala, Célio, você fala pra falar, eu falo. Você manda, você faz tudo aí. Eu agradeço o espaço aqui, cara, muito legal. Contem comigo, quando eu estiver aqui, a gente sempre vai visitar. Maravilhoso. Sim, muita gente falou de você também, né, nos episódios. Sempre tem alguém falando. O próprio Júlio Castro lá de Pinda. Sim, botou Julião uma foto lá que você é tacadora, né? Numa competição. Tem o pessoal lá. Verdade. Então sempre tá o pessoal falando de você aqui nos episódios. Que legal. Verdade. Não tem como. Boa referência. Onde tiver, vai ser referência. Sim. Rubens, agradecer mais uma vez aí. A gente está muito feliz de ter você aqui gravando com a gente. Desde o primeiro episódio a gente fala, pô, vamos trazer o Rubão e finalmente chegou. Vou bater cartão aqui. Rubão, né? Ninguém fala Rubão, mas a gente ainda fala. Pra mim vai ser sempre o Rubão. Sim, com certeza. Vai estar no Rubão. Obrigado, muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado a vocês. Maurício, quer dar um recado pessoal aí? Não, pessoal, eu acho que... Fala do curso. Que esse nosso encontro seja o primeiro, né? Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda pela frente. Agora, ainda mais nesse assunto, mais reforçado nas nossas experiências de vida, de resultado extremo. Ok, a gente aprendeu muito, mostrou o resultado, mas e agora com saúde? Poxa, abre um outro caminho, outra janela, né? Eu acho que a gente está trilhando isso junto, né? Ele aprendendo onde ele está, eu aprendendo onde eu estou, e a gente trocando informação como a gente já fazia antes. Sim. Só que agora a gente pode trocar essa informação na mídia. Com certeza. Conversar e passar para frente, né? Sim. Bom, eu tenho uma plataforma ali de treino, né? O que eu fiz ali, Rubão? Como eu não consigo atender muita gente no presencial, eu montei uma plataforma de treino básico. Treinamento para iniciante, intermediário, avançado, homens e mulheres, sendo ensinado o movimento, e já dizendo as variações com as adaptações. Então, não é para fazer agachamento. O agachamento é melhor, então inclua na série. Porém, pode limitar o movimento, pode aperfeiçoar no movimento, tanto desconfortável para trocar o movimento, como trocar o movimento, como evoluir carga, noções básicas. Vamos falar assim, uma cartilha
né, de treinamento. É uma maneira de eu conseguir ir além no trabalho de ensinar sobre treinamento, além do presencial, né? O pessoal quiser ir seguir, né? Saúde e Força Mais, ele vai ter essa plataforma de treino aí. Muito legal. É onde eu posso ir além do presencial, né? Sim. E o resto aí, como a gente falou, a gente vai estar aprendendo essa caminhada e vai estar sempre se unindo com o Rubão, conforme ele vai aprendendo, trocando informação para todo mundo ouvir. Claro, a gente vai estar aprendendo junto, para a gente ficar na nossa sala, como a gente ficava antes conversando, agora a gente conversa. Conversa ao vivo, o pessoal aprende junto. Isso. Então é isso. Valeu, Rubão. Pessoal, se você ficou até agora aí assistindo, não esqueça de clicar no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal também e compartilhe esse vídeo para a gente chegar a cada vez mais pessoas. A plataforma do Maurício é o saudeforça.com.br. Entra lá que tem várias dicas lá e você vai gostar muito do curso do Maurício, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!